A história começa com um rapaz acordando em completa escuridão, confuso e se perguntando aonde que ele está. No início ele não consegue ver absolutamente nada, só que pouco depois ele percebe uma luz fraquinha surgindo lentamente na sua frente. A luz vai ficando mais forte e ele percebe que ela vem ali e do nada parece ser o interior de uma casca de ovo. Uma parte da casca estava quebrada, permitindo que ele enxergasse do lado de fora. E através dessa abertura ele consegue perceber que ele estava numa floresta. Isso só levanta ainda mais perguntas, especialmente quando ele se dá conta de que ele não consegue mover o próprio corpo. Antes que ele possa refletir muito sobre isso, uma tela de status surge do nada diante dele, e ao ler essa tela, ele fica paralisado e em choque, porque claramente está escrito que ele é um ovo de dragão. Isso deixa ele completamente confuso. Depois, a janela de status se abre por completo e uma voz divina anuncia que aquela janela ali exibe todas as habilidades atuais que ele tem, junto com valores numéricos, né, para facilitar todo o entendimento dele e tudo mais. Ainda desnorteado, ele tenta falar com voz divina ali, exigindo algumas explicações sobre o que diabo estava acontecendo, só que a voz responde calmamente que não pode explicar nada, porque ele ainda está no nível 1. Isso só irrita o garoto mais ainda. Na sua frustração, ele balança levemente o seu corpo e faz com que ele caia da árvore onde ele estava apoiado. Ele bate no chão, começa a rolar morro abaixo, né, de uma forma incontrolável, até chegar ali num rio. Sentado ali, ele percebe que ele conseguiu ver o seu reflexo na água. E olhando com atenção, ele ficou chocado, constatando de que o reflexo realmente era de um ovo de dragão. Vendo o quanto ele estava perdido, a voz divina decidiu pegar mais leve e finalmente deu uma explicação adequada sobre a sua situação. Ela explicou que ele é de fato um ovo de dragão, que nesse mundo é classificado como um monstro de rank F. Se a sua casca se quebrasse completamente, ele morreria do nada, né, instantaneamente ali, o que significa que ele já estava correndo um grande risco quando criou aquele pequeno orifício, né, para poder enxergar. A voz divina, ela continua explicando que, embora os ovos de dragão eles estejam no nível mais baixo da cadeia alimentar, eles têm o potencial de crescer e se tornar dragões aterradores com o tempo. Então, cara, ele vai se tornar um bichão. Só que isso só acontece se ele conseguir sobreviver por tempo suficiente. Como os ovos de dragão são considerados uma iguaria popular entre os monstros, obviamente, eles não possuem pernas, a única forma de locomoção deles é rolando. Mesmo depois de ouvir isso tudo, ele ainda não entende completamente o que estava acontecendo com ele. Então decidiu ficar num único lugar ali, porque era perigoso demais ele sair se movimentando. Ele começou a rolar o mais rápido possível depois disso, tentando se afastar o máximo que ele conseguia. Infelizmente, isso levou ele a rolar para fora de um pequeno penhasco. Aí as coisas pioraram, né? Já dá para imaginar o que aconteceu. Ele foi caído ali, no caso tem caído bastante ultimamente. Por causa disso, o sistema anunciou que a resistência às quedas dele aumentou de nível para o nível 2. Ainda assim, a queda reduz os seus pontos de vida, lembrando ele de que ele precisa ser mais cuidadoso. Percebendo que ele estava ferido e exausto, ele decidiu tirar um cochilo para se recuperar. Como esperado, quando ele acordou, o HP dele estava completamente restaurado. Isso confirma para ele que dormir recupera totalmente a sua barra de vida, o que ao menos lhe daria uma pequena sensação de alívio nesse novo mundo estranho e perigoso. Depois disso, ele continua rolando por aí, enquanto pensa consigo mesmo, se perguntando o que exatamente vai acontecer quando ele finalmente chocar. Ele se questiona se um dia ele vai se tornar um dragão gigantesco e se forçado a lutar sem parar só para ele poder sobreviver. Enquanto continua rolando, perdido nos seus pensamentos, ele de repente para e nota um inseto gigante. Não estava muito longe dali não, ele sentiu um perigo e rapidamente se escondeu atrás de uma árvore, usando imediatamente a sua habilidade de avaliação. O resultado mostrou uma criatura apelidada como comedora de ovos, exatamente como o nome sugere. No momento em que o inseto percebeu ele, já foi direto, começando a persegui-lo com clara intenção assassina. Ele saiu rolando o mais rápido que ele conseguia, mas até ele sabe que ele não seria capaz de fugir para sempre, né? Só rolando. E nesse ritmo ele acabaria sendo alcançado. Então ele percebe que ele precisa ganhar vantagem de alguma forma. O verme o persegue incansavelmente até a beira de um penhasco e no exato momento em que a criatura salta para frente, tentando engolir ele inteiro, ele desvia no último segundo usando toda a força que possui. Ele se choca contra o monstro que consegue empurrar ele para fora do penhasco. E a criatura despenca pela encosta abaixo e morre instantaneamente. Essa se torna a primeira batalha que ele venceu, e o sistema anuncia imediatamente que ele ganhou 12 pontos de experiência e agora alcançou o nível 5. Por causa disso, todos os seus atributos são totalmente maximizados. Além disso, ele cumpriu os requisitos para a evolução, recebendo a opção de escolher entre evoluir para um dragão bebê ou um pequeno dragão. Como não fazia ideia de qual era a diferença entre os dois, o sistema interveio e explicou. O pequeno dragão era como se fosse uma raça anã de dragões. Embora seja considerado pequeno em comparação com os outros dragões, seu tamanho adulto ainda é maior do que de um urso comum, e ele é amplamente conhecido pelo seu poderoso ataque de sopro de fogo. Já o dragão bebê, segundo o sistema, não é muito adequado para combate por conta das suas garras e presas que são curtas. Só que ele possui um potencial imenso e pode eventualmente evoluir para muitas espécies diferentes de dragões.
Naturalmente, dragões bebês são considerados uma iguaria valiosa, tanto por monstros quanto por aventureiros, o que significa que são constantemente caçados. Aonde quer que apareçam, eles sempre vão ser caçados por todos. E como era de se esperar, ele escolheu pequenos dragões, porque claramente é uma opção muito mais segura para a sobrevivência. Só que imediatamente depois de fazer a escolha dele, a voz divina colocou os braços ao redor dele e lhe diz para não se limitar. Ela explica que tem grandes expectativas em relação a ele e que ele deveria sempre mirar no topo. Ouvindo isso, ele ficou confuso, começou a se perguntar se a voz divina só disse aquilo porque ele escolheu o pequeno dragão, simplesmente por ser uma opção mais segura, em vez de se arriscar, e aí ele se lembra de como o sistema mencionou que o dragão bebê tem um grande potencial para evoluir, né, para se tornar muito mais bravo por muitas formas diferentes. E a partir disso ele começou a suspeitar que o pequeno dragão talvez não conseguisse evoluir muito longe ou possivelmente nem evoluir depois de certo ponto. Com isso em mente, ele acabou decidindo escolher o dragão bebê. Porque, cara, ele não queria arrependimentos, né? Mesmo que seja arriscado, ele não quer olhar para trás no futuro e pensar que ele fez a escolha errada, que ele se limitou por medo. O sistema aceitou sua decisão e concedeu o seu desejo. No instante seguinte, o corpo começou a mudar enquanto ele se transformava num dragão bebê amarelo, exatamente como solicitado. Junto com essa evolução, ele ganhou uma grande quantidade de novas habilidades e todos os seus atributos anteriores são significativamente aumentados em comparação aos anteriores, né? No entanto, apesar de ter evoluído, seu HP e MP não se recuperaram depois disso, o que significa que ele ainda está exausto e vai precisar de um bom descanso antes de se esforçar mais. Quase que imediatamente depois de perceber isso, né, o estômago dele começou a roncar alto, deixando claro que ele precisa comer alguma coisa em breve. Ele olha para o verme que derrotou anteriormente e, para sua surpresa, agora ele parece até meio apetitoso. Ele percebe que se quiser continuar ficando mais forte, precisa de proteína, e com esse pensamento, seus instintos de dragão entram completamente em ação. Sem hesitar mais, ele devora o verme, e depois de comer, ele se deita e adormece. Quando acorda na manhã seguinte, ele se sente muito energizado e revigorado depois de uma boa noite de sono. Ele vai até o rio para ver o seu reflexo, e é nesse momento que ele reconhece completamente que ele foi reencarnado nesse mundo. Só que o que ele acha estranho é que, pô, não tem nenhuma lembrança da sua vida passada. Ele não consegue se lembrar de quem ele costumava ser, que tipo de vida ele levava, ou sequer se era um garoto ou uma garota. Enquanto ele pensou nisso, ele se virou, percebeu vários vermes ali, sombrios atrás dele, e dessa vez, em vez de fugir, ele avançou contra os vermes. Usando as suas habilidades, ele eliminou a primeira leva em tempo recorde, e à medida que continuava derrotando mais deles, eles bloquearam as habilidades adicionais, o que tornou a luta ainda mais fácil e eficiente. Depois de acabar com todos, ele começou a sentir fome novamente. Só que ele não quer comer os vermes sombrios, né? Já que eles tinham um gosto horrível da última vez. Então ele avista ali alguns cogumelos por perto e decide experimentar eles nesse lugar. Isso rapidamente se mostra uma péssima ideia, porque ele logo percebe que os cogumelos são venenosos. E depois de lidar com as consequências, ele decide firmemente que nunca mais vai comer cogumelos aleatórios de novo. Com essa lição aprendida agora, ele segue para mais para dentro da floresta em busca de presas, né, de verdade, já que realmente ele não quer continuar sobrevivendo apenas com vermes sombrios. Ele explora ali por um tempo, até ele avistar um lobo cinzento nas proximidades. E mesmo sendo maior do que ele ainda consegue usar o seu sopro do bebê dragão ali, né, do soco do dragão, para poder derrotar ele. O fogo queima levemente a pele do lobo e, sentindo o cheiro, ele percebe que parece exatamente cheiro de churrasco. Curioso, ele usa o seu sopro de bebê para grelhar ele um pouquinho mais e quando finalmente dá uma mordida, descobre que está absolutamente delicioso. Depois disso, ele encontra outro lobo cinzento, derrota ele quase que instantaneamente e faz isso, e isso faz com que ele acaba subindo do nível 20 para o 25. Com isso, ele percebe que ainda precisa ganhar mais 5 níveis antes de finalmente poder evoluir de novo. Assim que o lobo está morto, ele começa a grelhar ele como antes, levemente, percebendo que está começando a se acostumar a viver como um dragão. Caçar, lutar, comer dessa forma está se tornando algo muito normal para ele. Ainda assim, mesmo ficando mais forte, ele tem apenas a voz divina para poder conversar, e isso começa a ser muito solitário e entediante. Por causa disso, ele acaba desejando poder ter o seu próprio melhor amigo ao seu lado. Esse desejo é atendido muito mais rápido do que ele espera, porque pouco depois ele de repente ouve algumas vozes vindas de alguns lugares meio distantes. Ele não consegue entender a língua que eles estão falando, e mesmo assim ele se sente aliviado ao ouvir essas línguas, porque sabe que aquelas vozes pertencem a humanos. Ele rapidamente se esconde atrás de uma árvore próxima, observando com cuidado, avistando um pequeno grupo de aventureiros se aproximando. No início, ele pensa em se mostrar e tenta falar com eles, mas então se lembra de que é um dragão. Por causa disso, ele se pergunta se eles poderiam atacá-los no momento em que o vissem. Ainda assim, ele pensa um pouquinho, e como ele é pequeno, parece inofensivo e até meio fofo, ele pensa que talvez vejam ele como alguém normal, não como uma ameaça. E ele chega a considerar a possibilidade de que possam até manter ele como animal de estimação. Com esse pensamento esperançoso em mente, ele sai de trás da árvore e se coloca diante deles,
fazendo o máximo para agir de uma forma fofa e nada ameaçadora, mas infelizmente o plano falha completamente. Os aventureiros não veem ele como fofo, de maneira alguma, em vez disso eles só enxergam uma presa de carne valiosa. Sem hesitar, o líder do grupo sai golpeando no peito com a espada dele e logo em seguida um homem usa uma magia que entorpece todo o corpo dele, tornando impossível se mover corretamente. Ele tenta fugir desesperadamente, mas o corpo não responde por causa do efeito de dormência do feitiço. Enquanto ele fica ali indefeso, ele observa os aventureiros caminharem lentamente na sua direção, claramente se preparando para matá-lo. Nesse momento, ele percebe o quão tolo ele foi, acreditando que um dragão poderia algum dia fazer uma amizade com os humanos. Depois de tudo que ele suportou, de todos os esforços que ele fez para poder evoluir e sobreviver, parece que tudo estava prestes a acabar em uma morte sem sentido e completamente inútil. Justo quando o líder ergueu a arma para se preparar para dar o golpe final, uma aventureira se adiantou de repente e impediu ele. Ela disse que não tem necessidade de matar um dragão tão pequeno, fofo e de aparência inocente. Confuso, ele se pergunta se o dragão ainda está vivo, e depois de alguns segundos ele começa a sentir uma sensação quente se espalhando pelo seu corpo. Olhando para cima, ele percebe que a aventureira estava usando uma magia de cura nele, e ele rapidamente utiliza a habilidade de avaliação e descobre que o nome dela é Maria. Mesmo que o seu MP baixo, ela ainda assim escolhe curar ele. Maria continua falando com ele, depois de um curto período, o sistema anuncia que ele adquiriu a habilidade de idioma grego, o que lhe permitiria compreender a linguagem humana com mais clareza e evoluir ela, né? No entanto, esse momento calmo e gentil não dura muito não, cara. De repente, gritos altos começam a vir de algum lugar na frente. Maria corre ali e conhece instantaneamente as vozes como sendo dos seus companheiros. Sem pensar, ela tenta ajudá-los. Antes que ela consiga ir, ele segura o seu braço e desesperadamente sinaliza para que ela pare, avisando que o que quer que esteja na frente é perigoso demais para ela enfrentar sozinha. Mesmo assim, Maria solta e corre, deixando ele para trás. Ele percebe que não pode simplesmente ficar parado enquanto a garota que salvou a sua vida estava em perigo. Reunindo sua coragem, ele força o seu corpo a se mover e corre atrás dela. Quando finalmente ele chega no local, o medo dele se aprofunda ainda mais vendo um monstro contra o qual eles estavam lutando. Era um dragão de rocha, um monstro de rank C. Para piorar ainda mais a situação, ele possui 197 GP, o que significa que seria necessário causar uma quantia enorme de dano nele para poder derrotá-lo. Maria já foi ferida pelo monstro e quando ele grita, chamando por ela, o dragão da rocha volta a sua atenção para ele. Encarando a criatura gigantesca agora focada nele, ele congela de medo, incapaz de se mover, e se pergunta se é assim que tudo realmente chega ao seu fim mais uma vez. O bebê escapa da morte com um salto e depois de se esconder nos arbustos, ele pensa como foi estúpido e acredita que poderia vencer o trabalho junto com os humanos. Aliás, ele também se questiona de que forma aquele sujeito deveria ser um anão, já que a coisa é meio enorme. Então, ele vê um cara lá caído no chão e percebe que, embora ele ainda esteja vivo, o inimigo está atrás dela. Determinado a impedir que ela seja morta dessa vez, o bebê corre na sua direção, mas é interrompido no meio do caminho por pensamentos intrusivos que lhe dizem para fugir. De repente, a voz divina toma conta do seu corpo, se provando admitir para si mesmo que realmente não possui habilidades necessárias para derrotar uma criatura daquele tamanho. Ainda assim, ele se recusa a simplesmente abandonar alguém que salvou por muito tempo atrás, e com isso o bebê avança na direção do oponente, e quando é atacado pela cauda, ele rola e ganha o título de Rei da Evasão, conseguindo até atingir a cabeça do inimigo usando esse mesmo movimento. Quando caiu no chão, o nosso querido dragãozinho percebe que o mago do grupo já bateu as botas, mas o guerreiro ainda está vivo, mantendo em mente que ele ainda pode salvar essas pessoas. O bebê continua usando a sua técnica de rolagem para lidar com o inimigo. Tendo desenvolvido um grande domínio dessa habilidade depois de passar tanto tempo como um ovo, é claro que a sua ideia não é derrotar o monstro, mas atrair ele para longe para então retornar e resgatar as pessoas. Mesmo assim, o dragão de pedra pisa no chão e levanta uma enorme quantidade de terra, atingindo o bebê diretamente, que fica chocado, percebendo que essa coisa ainda possui um ataque em área. Por esse motivo, sabendo que desviar não é muito eficaz, o bebê salta em direção ao inimigo e lança um soco de fogo. Só que o inimigo se regenera, deixando ainda mais claro que pode ser derrotado. Ainda assim, o pequeno vê isso como uma chance de colocar mira sobre o ombro e escapar. Só que, no momento, ele olha para o homem que ainda está vivo, mas sabendo que não tem tempo para salvar os dois, decide ao menos levar a garota. Enquanto carrega Maria ali para um local mais seguro, o dragão percebe que ele está perdendo HP por causa do sangramento. Em uma tentativa desesperada, ele tenta conjurar uma magia de cura, mas logo percebe que ele precisa agir em vez de depender de uma fantasia ali na sua cabeça. Então, ele usa o olfato aguçado para descobrir de que direção Mira veio, na esperança de encontrar algum lugar seguro, e depois de identificar o cheiro humano, ele corre nessa direção com grande esforço, precisando dobrar sua velocidade. E aí, é quando é atacado por uma matilha de lobos cinzentos, que insistiram na perseguição. Eles conseguem cercar o dragão. Sem rota de fuga, o monstro se defende. Alguns minutos depois, Mira lentamente abre os olhos e vê o bebê dragão enfrentando vários lobos ao mesmo tempo, lutando bravamente contra eles para proteger uma humana. Logo em seguida, ela fecha os olhos novamente e desmaia.
Depois de vencer a luta com um enorme esforço, já durante a noite, o bebê dragão continua fugindo com Mira sobre seus ombros, só que ele começa a atingir o seu limite físico. Felizmente, no momento em que ele está prestes a desabar, o dragão encontra a vila humana e clama por ajuda. Infelizmente, os humanos eles não entendem o que ele está dizendo e apenas ouvem os rosnados horríveis da criatura que ele realmente é. Assim, os homens escutam esse som, correm para fora todos armados com ferramentas de trabalho para se protegerem e um deles chega a cravar uma lança na perna do dragão. A pobre criatura não pode fazer absolutamente nada além de manter Mira sobre o seu ombro e implorar por ajuda. Felizmente, um dos homens reconhece que a pessoa carregada pela criatura é Mira e acalma todo mundo ali. Depois de insistir várias vezes e perceber que não conseguiria fazer entender o que ele estava falando, o dragão deita a mulher no chão e foge. Os homens rapidamente correm para verificar se Mira estava bom e tudo mais, e verem que ela estava no estado grave, chamam por Marielle. E enquanto isso, lá na floresta, sozinho, o bebê, ao menos ele se sente um pouco aliviado, né, por essa garota estar segura agora, mesmo que ele não possa falar o mesmo da sua coxa, já que o ferimento deixado pela lança é terrível. Nesse momento, ele aprende que não importa o que o dragão faça, ele ainda é um dragão. Como prêmio de consolação, a voz divina concedeu a ele um título de pequeno herói. Ao amanhecer, lá na vila para onde ela foi levada, Maria desperta ali, depois de um longo descanso, e encontra Marielle do seu lado. A elfa ela precisou levar ela para ali para poder ser tratada, porque a situação era grave o suficiente para que ela tivesse que usar magia branca em um nível que não utilizava tinha muito tempo. E além disso, Maria dormiu por 2 dias inteiros, o que mostra o quão severos foram os seus ferimentos. Enquanto tenta entender quem trouxe até a vila, Marielle resmunga que, como sempre disse, a humana não deveria ter deixado influenciá-la daquela forma. Falando nisso, Maria pergunta se os seus companheiros estão bem, e a amiga responde que Grant está morto. Seu corpo foi encontrado na floresta e, pelo que disseram, algo muito pesado caiu sobre ele. Ele também comenta que nunca imaginou que Dá tentaria lutar contra um dragão de pedra de novo, e agora parecia uma enorme estupidez. De qualquer forma, os homens não encontraram o corpo dele, mas julgando pela situação, ele provavelmente foi devorado. Acreditando ser a única sobrevivente, Maria não consegue conter as lágrimas ali, se culpando por não ter convencido Dá a voltar antes que tudo acontecesse. Por sua vez, apesar de tudo, Marielle está satisfeita com a sobrevivência da garota, especialmente porque sabe quanto Dá não é do tipo que se preze, né? Então assim, mesmo dessa forma, Maria acha que ele ainda não seja uma má pessoa, entendeu? Se tem algo que ela admira naquele homem é o fato dele ser sempre o primeiro a enfrentar os monstros que se aproximam da vila, e esse era um dos motivos pelos quais ele exercia tanta influência sobre as crianças. Só que algo muito diferente no dia em que eles entraram na floresta aconteceu. Maria tinha visto Dá discutindo com um homem da taverna apenas porque ele disse que Dá não era capaz de derrotar o dragão da pedra, já que ele já tinha fugido de um anteriormente. E irritado, o aventureiro argumentou que isso tinha acontecido há 10 anos e que hoje ele certamente era capaz de derrotar aquele monstro. Obcecado por isso, o homem foi atrás de Grant e Maria para poder juntarem ali com ele, né, nessa caçada do dragão. Segundo ele, Marielle tinha permitido essa expedição. Embora Mira tenha lembrado ele de que a elfa já tinha deixado bem claro que Maria não deveria acompanhá-lo caso tentasse enfrentar esse dragão de pedra, Dá usou uma chantagem emocional, dizendo que ele e Grant iriam atrás do monstro de qualquer forma e que se a mulher não fosse com eles, os dois poderiam acabar mortos. Preocupados com os amigos, Maria concordou em ir, não teve jeito, desde que Dá prometesse que recuaria, né, caso a situação se tornasse mais perigosa. Lamentando o que aconteceu, Marielle afirma que Dá morreu por causa do seu enorme ego. Por outro lado, ela comenta que o fato de Mary, de alguma forma, ter conseguido chegar até a vila, apesar de seus ferimentos graves, foi algo impressionante. Ela pergunta se alguém carregou de volta, e a elfa simplesmente diz que ela foi atacada por um monstro de fora da vila. Confusa, a garota só se lembra de ter perdido a consciência enquanto foi atacada pelo dragão de pedra e ter acordado só agora, então seria impossível ela ter retornado sozinha. Mas Marielle insiste que essa é a única explicação, já que nenhum aldeão entrou na floresta naquela noite além do trio de expedição. Na verdade, pelo que a elfa sabe, Maria foi encontrada inconsciente na estrada da vila e estava prestes a ser atacada por um monstro, mas Gregory conseguiu assustar a criatura e fazer ela fugir. Diante desses fatos, Marielle acredita que a amiga perdeu a memória depois de um trauma intenso que sofreu. Tentando se lembrar do que aconteceu, uma breve memória de um filhote de dragão lutando contra os lobos surge na mente dela. Então ela pergunta como é que era o monstro que a atacou, mas a elfa não fazia ideia, já que a criatura tinha desaparecido quando ela chegou no local. Falando nele, o pequeno herói desperta e se surpreende, percebendo que ele se recuperou completamente, né? Sua saúde está boa, algo que ele não esperava, considerando a gravidade dos seus ferimentos. No fim das contas, isso parece uma vantagem de ser um dragão, já que um humano jamais teria a mesma capacidade de regeneração. Preocupado com Mira agora, o dragão se pergunta como é que ela tá. Embora tenha salvado a garota, o filhote sabe que poderia facilmente ter sido morto por aquela criatura gigantesca, porque mesmo tendo ficado mais forte depois de evoluir, ele ainda não conseguiria competir com algo daquele nível. Tudo poderia ter sido diferente se ele fosse mais poderoso.
Por isso, o filhote de dragão é tomado por um forte desejo de se tornar mais forte. Movido por essa determinação, ele usa sua estratégia muito inteligente para atrair vários vermes das sombras para um único lugar e farmar XP. Nesse caso, ele pendurou um verme numa árvore, forçando a criatura a usar a habilidade para chamar os aliados, controlando assim o ponto exato onde os reforços apareceriam, o que, de certa forma, poderia ser chamado de armadilha perfeita. Por causa dessa ideia, o filhote de dragão foi recompensado pela voz divina com o título Caminho do Mal, algo que ele honestamente não gostou muito. Ainda assim, o pequeno não podia desperdiçar a oportunidade que ele criou, então ele foi direto atacar os monstros. Apesar de admirar a lealdade deles, por virem ajudar um amigo, o filhote de dragão incinerou todos, subindo para o nível 25, cumprindo os requisitos para sua próxima evolução. Empolgado, ele recebeu suas possíveis opções: mini dragão anjo e dragão criança de mármore ou dragão jovem da peste. Confuso, a primeira coisa que o filhote percebeu é que a última opção parecia bastante sinistra. Agora ele tinha mais uma dúvida: qual é, afinal de contas, a diferença entre mini e criança, ou entre dragão bebê e pequeno dragão? Felizmente, a voz divina apareceu explicando que ser um pequeno dragão não significa ser pequeno fisicamente, mas sim que ele não vai crescer além do tamanho atual. Pequenos dragões, eles sobem de nível muito rápido, mas são inferiores aos bebês em termos de habilidade e potencial de desenvolvimento. Em resumo, o pequeno dragão é um caminho curto, começa forte, embora não tão forte. Por outro lado, o dragão bebê já é um caminho mais longo, começa mais fraco, mas acaba sendo capaz de se tornar muito mais poderoso com o tempo. E aí a voz divina acrescenta que o tipo criança é uma versão aprimorada do bebê. O tipo mini, ele não possui muitas opções de evolução, mas as poucas que ele tem são gratificantemente boas. Por fim, o dragão pergunta o que significa o tipo jovem, mas a voz divina simplesmente só fica em silêncio, deixando ele quebrar a cabeça para decidir. O filhote então pede para explicação rápida sobre cada uma das 5 opções, e assim a voz divina começou. Mini dragão, pequeno, assim como o pequeno dragão, ele possui um crescimento lento, poucas rotas de evolução. Em troca, pode evoluir ainda mais caso demonstre potencial. Filhote considera essa opção terrível, justamente por causa do crescimento lento, das poucas possibilidades, então ele descarta. Quando o mini dragão anjo, ele é um cara que tem um espírito auxiliar, esse dragão ele dedica a sua vida a ajudar os outros. Porém, apesar de ser um bom em magia branca, ele não é eficaz em combate. E quando ele avaliou essa opção, o filhote não gostou da ideia, porque ele seria muito fraco em batalha, mas ele lembra o quanto ele desejava ter magia de cura como a própria garota que ele salvou. Em seguida temos o dragão criança, que é a evolução natural do dragão bebê. Conforme ele cresce, ele fortalece as suas habilidades físicas, algo que agrada muito o filhote, já que esse é um caminho recomendado para a sua classe atual. Passando para o dragão criança de mármore, esses dragões ali, eles passaram por uma mutação. Eles possuem um padrão diferente, em forma de gota na pele. Eles detêm mais poder mágico do que a maioria dos outros dragões. E o filhote até considera essa opção, pensando que seria bom ter uma magia poderosa de longo prazo, além da mutação também que parecia algo especial. E por fim, o jovem dragão da praga. Esse aí, que é o primeiro passo para se tornar um dragão maligno, que espalha desastres por onde ele passa. Embora sejam conhecidos por morrerem jovens, eles são extremamente inteligentes e podem assumir a forma humana, mesmo vivendo vidas solitárias. No final da explicação, o dragão bebê já estava, tapando os ouvidos, porque já não considerava mais essa opção por conta das suas características horríveis. Só que ele acabou ouvindo a parte sobre o poder assumir a forma humana, o que poderia dar uma grande chance dele entrar em vilarejos e tentar viver uma vida normal, sem levar uma lança cravada na coxa. A partir desse momento, ele pesa todas as possibilidades e fica preso num dilema cruel. Afinal de contas, todos sabemos, essa classe tem a praga no nome por um motivo, exatamente como a voz divina tinha dito. Por um lado, o lagarto sabe que aquilo parece uma péssima ideia. Ainda assim, ele se preocupa profundamente com Maria e deseja, mais que tudo, a capacidade de se transformar em um humano para poder viver a vida pura e honesta ao lado dos seus amigos. E caso tudo desse errado, ele sempre poderia simplesmente voltar ao normal. Com isso em mente, o bebê dragão decide, de uma vez por todas, se tornar um jovem dragão da peste. Depois da transformação, ao observar o seu reflexo na água, o pobre coitado começa a se arrepender, porque realmente parece um ser maligno. Então ele ouve a voz divina informando a sua habilidade de verificação de status, que tinha subido de nível, e agora ele podia analisar os detalhes da técnica que ele possuía. Além disso, a própria voz divina tinha atingido o nível 2, e o jovem dragão da peste adquiriu as habilidades de voo, poeira e também escama de dragão. Sua mordida evoluiu, para presas venenosas, e ele também recebeu vários outros poderes que acabaram lhe dando um pouco de dor de cabeça. Por fim, ele recebeu um título novo de Calamidade, o título de vilão, para que sobe para o nível 2. Começa a ficar genuinamente preocupado com essa classe que ele escolheu, então, e ao testar as suas habilidades, o dragão percebeu que ele não conseguia encontrar a transformação humana em lugar nenhum. Justamente a única coisa que ele mais queria era o que ele não encontrava. Desesperado, ele exigiu algumas explicações à voz divina, mas ela afirma que não pode fornecer esse tipo de informação no seu nível atual. Depois de se deitar por um tempo para refletir sobre tudo o que estava acontecendo agora, o jovem dragão da peste ele recolheu as coisas e tentou descobrir algumas informações.
coisas importantes, né, como a identidade da voz divina. Mais uma vez, a resposta foi negativa e ela não podia fornecer esse tipo de dado para ele. Então o dragão voltou a sua atenção para a poeira da escama de dragão. A voz divina explica que ao bater as asas, ele pode espalhar um miasma debilitante, né, que afeta tudo ao seu redor. No nível máximo, ele seria capaz de envenenar nações inteiras apenas sobrevoando elas. Curioso é que o jovem dragão bate as asas e imediatamente mata uma flor próxima, percebendo que basicamente ele se tornou uma arma biológica ambulante. Em seguida, ele pede uma explicação sobre a sua habilidade de hálito pestilento, que consiste em soprar um hálito infectado no rosto do inimigo. Além de causar debuffs severos, a técnica é extremamente contagiosa, tanto que já exterminou uma civilização inteira no passado. Cada vez que se preocupa com a possibilidade de ser um vilão dessa história, o menino reencarnado pergunta se os títulos que ele recebeu são algo além de malignos, né? E a voz divina explica que o primeiro título é mini-herói, e ele é concedido àqueles que demonstram coragem, modéstia e cuja bondade pode um dia conduzir ele a um status heróico mais avançado. Esse título concede um leve aumento nos danos, né, de certos ataques e armas, além de influenciar profundamente o caminho evolutivo do dragão. Acreditando que ainda poderia escapar do caminho do mal se continuasse aprimorando esse título, o jovem dragão da peste pergunta sobre o título de vilão. A voz divina explica que ele é destinado a vilões diabólicos que deixam para trás montanhas de corpos. Rindo maldosamente enquanto contam quantas pessoas mataram nas suas vidas, esse título concede um pequeno aumento aos poderes do tipo sombrio, tornando o aprendizado de magia branca cada vez mais difícil e conduzindo uma taxa de regeneração, influenciando fortemente a trajetória evolutiva do dragão. Aterrorizado mais uma vez, o jovem dragão da peste se debate no chão, certo de que ele fez a pior escolha possível. Enquanto isso, Mira e Mariel, de alguma forma, verificam as pedras de proteção ali, espalhadas pela aldeia, responsáveis por criar uma barreira ao redor do território. Na realidade, essa barreira é um feitiço que desencoraja subconscientemente criaturas a atravessá-la. Só que ele é ineficaz contra monstros com forte determinação e objetivo muito claro em mente, o que faz Maria se perguntar ali por um momento. No fim das contas, aquela pequena criatura realmente estava tentando protegê-la. De qualquer forma, como aquela coisa conseguiu ultrapassar a barreira, Mariel de alguma forma precisa garantir que isso nunca mais aconteça. Assim, as duas seguem para a próxima pedra de proteção para que a elfa lance o feitiço sobre ela. Nesse momento, Maria admite ter um forte pressentimento de que foi salva por aquele pequeno dragão na floresta. A elfa pergunta se a humana estava desenvolvendo sentimentos por um monstro, e Mira rapidamente responde que não. Em seguida, ela explica que os monstros evoluem para diferentes formas e se tornam mais fortes à medida que isso acontece, podendo subir de nível ao alcançar outras criaturas. Cada tipo de monstro possui um nível máximo diferente, e quando esse pico é atingido, ocorre uma nova evolução. Essa hierarquia se repete infinitamente, tornando ele cada vez mais poderoso. Mira comenta que acha difícil acreditar que as pessoas do passado tenham descoberto a verdadeira natureza dos monstros. Mariel, no entanto, não entende esse comentário ali, de certa forma, já que ela mesma já tinha explicado tudo isso há 11 anos. A questão, segundo Mira, é que Mariel tinha apenas 5 anos na época e era tão baixinha que precisava olhar para cima para poder encarar a elfa. Se sentindo ofendida, Mariel ali lança um olhar para ela, né? E claramente indica que poderia cometer vários crimes com ela sem o menor remorso. Mas deixando isso de lado, Mariel explica que, de tempos em tempos, surgem pessoas capazes de ouvir vozes divinas e compartilhar informações sobre os monstros, níveis e todo o resto, né, no geral. Graças a essas pessoas, como santos e heróis, que é a comunidade, né, de toda a humanidade, sabe tudo o que eles sabem sobre esse assunto dos monstros. Em resumo, toda criatura busca só poder e torna cada vez mais ferozes e perigosas com o passar do tempo. Se aquele dragão realmente salvou a garota, a elfa acredita que um dia as presas inevitavelmente se voltariam contra a humana, porque o monstro não é nada além de reflexos dos seus próprios instintos. Não é sábio depositar expectativas humanas em algo que não é humano. No final das contas, a coexistência, né, entre os monstros e os humanos é simplesmente incompatível. Falando nele, o jovem dragão da peste não desiste depois de perceber que ele estava no caminho para se tornar o vilão da história. Pelo contrário, ele promete a si mesmo que vai evoluir o mais rápido possível, tá? Para poder retornar ao caminho certo. Assim como nas histórias de Ice Sky, ele quer ser o herói, não o demônio, né? O rei demônio no final. Acima de tudo, ele precisa aprender a se transformar em humano para poder ir até a aldeia de Maria. Com isso em mente, o dragão inicia sua jornada em busca de XP para subir de nível e sair dessa situação o mais rápido possível. Só que a fase ruim continua perseguindo ele. Para piorar tudo, o pobre coitado acaba preso do nada numa teia enquanto ele caminhava tranquilamente pela floresta. E se aquela teia era forte o suficiente para conter um dragão, nada mais justo do que o responsável por ela ser igualmente forte. Nesse caso, se trata de uma aranha gigante que surge para poder finalizar o seu jantar com a sua força de nível T. Preso agora, o dragão presume que derrotar um inimigo desse calibre seria um enorme desafio.
Quando outra rajada de teia é disparada, ele percebe que precisa agir muito rápido. Então ele responde com o sopro do bebê, queimando a traseira da aranha que estava diretamente voltada para ele. Só que as teias ao seu redor também pegam fogo, forçando ele a rolar no chão para poder apagá-las, o que ao menos comprova que a habilidade de resistência do fogo existe. Para piorar a situação da aranha, ela agora está em chamas, ficando vulnerável ao ataque físico. Aproveitando a abertura, o monstro alado ataca com as suas garras venenosas e paralisantes. Mesmo assim, o ponto de vida aracnídeo ainda está pela metade. O que acontece é que o dragão conseguir derrotar essa criatura definitivamente não vai ser fácil. Se aproveitando da paralisia da aranha, ele foge o mais rápido possível. Mas como se isso não bastasse, no exato momento que a criatura se liberta do efeito, ela começa a perseguir o furtivo em velocidade máxima. Felizmente, o jovem dragão da peste ele se lembra de que ele adquiriu a habilidade de voar. Ele salta, bate as asas com toda a força, tentando se afastar de uma vez por todas. Mesmo assim, por algum motivo, ele ainda não consegue voar corretamente e é forçado a voltar para o chão, continuando a rolar para longe. 10 minutos depois de perseguição, ainda não terminou, tá ligado? E o dragão já tá lá desistindo da ideia de que a aranha vai ficar sem energia. Felizmente, a sua habilidade de rolamento sobe para o nível 3, aumentando sua velocidade de fuga e concedendo a ele o título de Corrida da Galinha. Mesmo irritado com esse título meio covarde, o lagarto de alguma forma não tem tempo para poder pensar nisso. Ele tá direto ali para um precipício, em alta velocidade, não tem tempo para ele parar. Ele já confirmou que a sua habilidade de voo não é confiável. De um jeito ou de outro, a única opção é rolar os dados. O mais rápido possível, ele sai e salta, na esperança de alcançar o outro lado, e ele consegue. Ele vai se impulsionando ali pelo momento, né? Ele abre as asas e finalmente consegue planar pelo menos até a outra extremidade do penhasco. Acreditando ter escapado da ameaça, o jovem dragão da peste olha para trás e percebe um pequeno detalhe. A aranha estava tecendo uma teia que atravessava o abismo. Sem demora, ela salta para frente e retoma a perseguição da mesma maneira que antes. Ao menos um consolo, né? O dragão aumenta o seu rolamento para o nível 4 durante essa fuga aí. E aí o lobo cinzento distraído aparece surgindo no caminho e é atropelado, concedendo 20 pontos de experiência. Graças ao título de ovo ambulante, ele recebe ainda outro bônus adicional de 12 pontos, subindo muito rápido de nível 1 para o nível 3. E o lobo, ele não foi a única vítima. Tudo que aparecia na frente dele continuava sendo esmagado, elevando o jovem dragão da peste até o nível 8, que era o suficiente, talvez, para enfrentar a criatura que estava perseguindo ele. Arriscando tudo, ele se vira para a aranha, decidindo testar suas habilidades, e aí ele vai e usa o veneno duplo, cujo efeito se desconhece, né? Ainda assim, a sua estratégia é simples: chegar perto o suficiente para liberar o hálito de bebê com a potência máxima. Só que a aranha libera ali, repentinamente, uma fumaça de duas cores diferentes. Provavelmente o tal do veneno duplo estava vindo dela. Graças à sua resistência, o dragão consegue se mover, mas precisa ficar atento e não se expor às substâncias por muito tempo. A aranha claramente espera que ele desmaie, né, para poder então ela atacar, e como ela não sabe que ele possui resistência, o dragão pensa em uma contra-estratégia: se fingir de morto para atrair o inimigo. Ele se sentiria um completo idiota, né, se aquilo não funcionasse, mas não custa tentar. O oponente cai na armadilha, então, e se aproxima o suficiente. Nesse instante, com o corpo ainda em chamas, o dragão aplica o golpe rasteiro decisivo, encerrando a luta de uma vez por todas. Com a vitória, o jovem dragão da peste alcança o nível 14, uma melhoria enorme para ele. Além disso, sua habilidade de respiração ofegante sobe para o nível 3, e ele adquire a habilidade Cauda de Dragão, por ter utilizado a cauda durante o combate. Mesmo assim, o dragão aguarda ansiosamente o anúncio da habilidade de transformação humana. Só que a voz divina encerra os avisos e abandona o pobre coitado à própria sorte. Frustrado, o pequeno lagarto voador ali pega um lobo, né, que ele atropelou, e sai em busca de um abrigo para poder passar a noite. Em sua caminhada, ele encontra uma caverna e grita para verificar se tem alguém dentro, mas não tem resposta. Ele decide usar o local como um abrigo ali e acende uma fogueira para poder assar carne. Embora adore carne grelhada, o dragão reclama que o cheiro ainda está horrível. Então ele tem uma ideia de espremer sobre a carne ali as frutas, né, que ele encontrou mais cedo, que possuem um aroma apimentado e agradável. Depois disso, a experiência melhora em 100%. O dragão tem certeza de que ele acabou de descobrir uma forma de elevar as suas refeições a outro nível. Como a caverna bem localizada e poderia atrair alguns intrusos, o jovem monstro decide usar ela como base, enquanto procura mais adequado algumas frutas vermelhas. Só que o ambiente é úmido, pegajoso demais para poder conservar elas, sendo melhor secar elas ao ar livre. Apenas por esse pensamento, ele recebe o título de mestre-chefe, o que faz ele se sentir como se estivesse no Big Brother, tá? Sob vigilância constante. De barriga cheia, o mini-herói imagina como seria incrível se tornar popular na vida graças à sua culinária. Mas logo ele se lembra que as suas garras afiadas e as presas enormes não são exatamente algo que um humano gostaria de ver. Antes de tudo, ele não pode se misturar com as pessoas enquanto for um dragão. Antigamente, ao menos, ele era mais fofo, né? Quando ainda era um dragãozinho. Agora, com presas grandes, olhos malignos e uma aura ameaçadora, ele chega a pensar que nem mesmo
aquela garota seria capaz de conhecê-lo. Desesperado, o jovem dragão da peste passa ali implorando aos céus que lhe conceda a transformação humana, porque até aquele momento ele está preso no papel de vilão da humanidade. Só que as suas preces não são atendidas. Enquanto isso, numa taverna da vila, Mira descobre que Dawn foi visto lá com o Sr. Bertz enquanto pescava em um lago próximo. Segundo ele, em certo momento de pescaria, Dawn simplesmente passou por ali resmungando algo e entrou na mata. Os amigos do pescador acham que ele estava inventando a história, já que bebe todos os dias, né? O cara é meio louco, e mesmo assim, Bertz insiste que ele viu tudo claramente. Percebendo que Maria estava agindo de uma forma estranha, um dos homens perguntou o que houve, e Maria diz que não se culpa pelo ocorrido, afirmando que estava tudo bem e ia se retirar sem dar mais explicações. Sem perder muito tempo, ela diz a Marielle que pretende ir à floresta procurar Tal. A elfa imediatamente apoia os pés no chão, alertando sobre o perigo. Além disso, se Dawn estivesse realmente vivo, né, ele já teria retornado para a aldeia. Mesmo assim, Maria sugere que ele tem que buscar ele de alguma forma, mas o ancião recusa isso, afirmando que não vai colocar a vida de alguém em risco. Ainda assim, vendo o desespero da amiga, Marielle promete pedir a Guilda dos Aventureiros para investigar esse caso. No dia seguinte, depois de comer e dormir bem, o jovem dragão da peste, voltando para ele agora, sente que ainda precisa evoluir muito para finalmente obter a habilidade de se transformar em humano. E ao lavar o rosto no lago, ele percebe algo estranho na margem da água, como se fosse uma gosma ou algo semelhante. No entanto, quando ele tentou analisar o estado daquela criatura, uma dor intensa atravessou sua cabeça. Ao mesmo tempo, a sua habilidade de visualização de status subiu do nível 3 para o nível 4. Mesmo assim, o dragão percebeu que ele não conseguia enxergar os atributos daquele estranho monstro gelatinoso. Justo naquele momento, o Slime tenta atacá-lo, mas ele consegue escapar antes que seja tarde demais. Então decide simplesmente deixar o Slime em paz. Depois disso, continua sua busca numa nova direção. Alguns minutos mais tarde, ele se depara com um vaso de aparência comum e pensa que seria bom para guardar algumas frutas. Porém, ao pegá-lo, ele salta imediatamente e se revela como um monstro de rank D, conhecido como Portortuga, sei lá. Uma mistura de um vaso com uma tartaruga ao mesmo tempo. Ele tenta derrotar ela usando o seu golpe de dragão, mas mesmo acertando em cheio, quase não causa dano. Sid pensa que talvez não esteja se esforçando o suficiente, então ele golpeia com tudo que ele tem. Ainda assim, o Portortuga lá usa a sua habilidade de descanso e regenera completamente a sua saúde. O nosso protagonista começa a forçar ela, tentando usar uma força bruta, mas o seu casco é duro demais para ser quebrado, então ele definitivamente não vai funcionar. Ele se lembra de que trata de uma tartaruga terrestre, não marinha. Como essas tartarugas terrestres são conhecidas por serem péssimas nadadoras, ele simplesmente lança ela no rio e dá esse assunto por encerrado. O sistema anuncia que ele acabou de ganhar 36 pontos de experiência por derrotar ela e agora subiu para o nível 15. Algumas outras habilidades também aumentaram de nível, o que deixa ele um pouco satisfeito. Quando está prestes a continuar explorando a floresta, ele encontra outra horda de portortugas. Nesse momento, percebe que a primeira tinha chamado reforços antes de ser lançado no rio, e jogando pelas suas expressões fica claro que eles não estavam nada felizes ao ver a companheira jogada na água. Depois de alguns instantes, começa a se combinar, empilhando-se ali umas sobre as outras, mas isso não é algo que não possa lidar. Ele salta para o alto e arremessa uma contra as outras ali, e mais uma vez ganha 594 pontos de experiência, passando do nível 15 para o nível 30 numa única batalha. Ao ver isso, ele começa a se sentir um pouco orgulhoso. Ainda assim, fica irritado, porque sempre que derrota uma Portortuga, os cascos se destroem, o que significa que ele nunca vai conseguir um vaso útil. Ele continua sua busca pela floresta e percebe, de alguma forma, que faltam apenas 10 níveis para sua próxima evolução, mas ainda não alcançou a transformação humana. Pergunta-se quanto tempo levaria para finalmente consegui-la. Caminhando por um tempo, mas de repente sentindo uma aura inquietante ao ouvir os passos ali pesados, esconde-se entre os arbustos para poder observar se viu e acaba vendo um urso gigante caminhando ao longe. Só que uma coisa estranha naquele urso tem, né? Ele tenta ver suas características e estatísticas agora, mas ele não consegue por estar longe demais. Apenas os detalhes ficam visíveis, e ao analisar, ele percebe que o urso é basicamente o mesmo ranking que ele, o que significa que pode derrotá-lo com esforço suficiente. O nome da criatura é Arcioso, indicando que ele tem uma forma de uso, mas é feito de argila, tá? Se de alguma forma ele conseguir derrotar esse bicho aí, talvez ele consiga moldar a argila e transformá-la num vaso para poder guardar os seus pertences. Com o urso ainda não notando ele decide tentar um ataque surpresa. Salta da árvore que estava prestes a atacar com seu punho de fogo, mas o urso se vira no último segundo e abre as garras, quase partindo ele no meio com um golpe devastador. Depois de se recuperar, ele usa sua velocidade e uma técnica que ataca ali para poder recuar e atingir o urso repentinamente, reduzindo quase que metade dos seus pontos de vida.
Ao perceber isso, acredita que realmente ele tem chance de vencer. Porém, de repente, o urso usa suas habilidades de regeneração, curando todas as feridas e restaurando completamente a sua saúde. Diante disso, ele conclui que a melhor opção é continuar usando a técnica de atacar e recuar até que o urso fique ali sem mana e não possa mais se curar. Ele fez isso por um tempo e parece estar funcionando, mas quando estava prestes a lançar outro ataque, o urso solta um rugido e desencadeia uma tempestade de areia invisível. Espinhos afiados crescem ao longo das costas, impedindo ele de usar corretamente a sua técnica. E em seguida, o urso arranca vários desses espinhos com o próprio corpo e começa a lançar eles com projéteis mortais. Depois de desviar os ataques, ele percebe que alguns pedaços de argila se soltam dos espinhos e atingem o chão. Isso lhe dá uma ideia clara do que fazer. Quando o urso lança um outro espinho de argila, ele decide não apenas desviar. Em vez disso, ele pega o projétil, molda rapidamente a argila macia ali, usando as mãos dele, até formar uma esfera sólida e combina ela com seu poderoso ataque de meteoro, atingindo o urso diretamente, derrotando ele de uma vez por todas. Finalmente, ele derrota o Arcioso, e pouco depois a voz divina anuncia que ele ganhou 300 pontos de experiência e subiu do nível 30 para o 33. Além disso, agora ele tem acesso total à argila. Ele retorna para casa e começa a preparar cuidadosamente o vaso usando a argila coletada durante o combate. E enquanto o vaso é cozido e vai tomando forma lentamente, ele decide se aventurar de novo pela floresta para procurar algo para comer. Depois de explorar a área por bastante tempo, encontra várias plantas estranhas, selvagens e desconhecidas, cuja existência nem imaginava. Isso deixa ele, ao mesmo tempo, curioso e cauteloso, tá? Enquanto isso, Miria tá lá, né, aprofundando cada vez mais na floresta. Apesar de Mariel tê-la advertido claramente, né, para não ir sob circunstância nenhuma, a Maria está de alguma forma extremamente determinada a explorar o local. Se houver sequer uma pequena possibilidade de que o Dawes esteja vivo, cara, ela não pode ficar de braços cruzados enquanto ele pode estar sofrendo em perigo. Então ela tem certeza que, se o rumor que o ancião contou sobre ter visto Dawes é realmente verdade, ainda assim é uma grande dúvida e ela sabe que precisa tentar procurar ele por conta própria. À medida que ela vai avançando, ela encontra um verme sombrio, mas se defende muito rápido, né, e forçando ele a recuar com um poderoso ataque de fogo, lembrando a si mesma que ela se manteve calma ali, com a concentração, e vai conseguir atravessar a floresta em segurança. Enquanto ele está ocupado, aprendendo sobre diferentes espécies, frutas e vegetais, começando a se fascinar por elas, Maria continua avançando pela floresta em busca de Dawes. A cada passo que dá rumo às profundezas, sente mais medo. Seu coração bate cada vez mais forte. E ao chegar a certo ponto, decide que daria apenas uma olhada rápida nos arredores da sua aldeia antes de voltar para casa, repetindo para si mesma que não vai além disso. Mais tarde, naquela noite, ele retorna para casa e fica feliz ao ver que o vaso finalmente está pronto. Ele utiliza junto com os vegetais e a carne que reuniu mais cedo naquele dia. No mesmo dia, depois de terminar de se preparar a comida, ele experimenta imediatamente e diz que é a melhor que já comeu em toda a sua vida. Só que o recipiente que fez acaba sendo um pouco desconfortável para beber, e além disso apresenta alguns vazamentos. Por isso, decide que no dia seguinte vai fazer um recipiente um pouco melhor e mais confortável. Na manhã seguinte, ele vê-se numa carroça atravessando um vale. Dentro dela, viaja uma mulher chamada Princesa Meltia, que é despertada por dois aventureiros que a acompanham. Ambos olham em direção à floresta próxima e concordam que deve ser a mesma floresta que a guilda quer que eles investiguem. Enquanto isso, ele acaba de volta ali para poder caçar uns lobos, né? Esquarteja os animais e entra na floresta para poder estender as peles deles e deixar secando no ar livre. Porém, o mesmo grupo de macacos continua voltando e comendo parte da carne seca todas as vezes que deixam ali sem vigilância. E isso já começa a tirá-lo do sério. Pensando nisso, ele assume uma expressão maldosa e decide impregnar o próximo lote de carne seca com veneno, para que, quando os macacos vierem comê-la, eles acabem morrendo. Depois de tomar essa decisão, parte em uma jornada de encontrar as flores venenosas. Logo chegando num amplo campo cheio de plantas venenosas coloridas, porém perigosas, é então que se depara com algo completamente diferente, um tipo de monstro que nunca tinha visto antes. E ao avaliá-lo, descobre que se trata de uma princesa Lecerta venenosa. O que mais chama a atenção é que a espécie possui apenas habilidades relacionadas ao veneno. E a Lecerta venenosa, ela sai correndo assim que percebe a sua presença, levando ela a pensar que ele se assustou e fugiu. Só que pouco depois surge do nada, saltando sobre ele, mordendo seu pescoço e imediatamente volta a escapar. Nesse momento, o protagonista fica completamente confuso, perguntando por que ela teria mordido tão levemente e depois fugido sem terminar o combate. Mas então, uma enorme onda de veneno percorre subitamente todo o seu corpo. Não se parece nada com a que já tinha visto antes. Ele cai de joelhos e percebe que sequer consegue mover os ombros.
Pouco depois, desaba no chão, compreendendo finalmente que aquela tinha sido o plano de Lacerta venenosa desde o início. Pelo que ele consegue sentir, ele está claramente sofrendo muito mais dano do que deveria. O seu corpo ele parece muito pesado, sua respiração está ofegante, seus pensamentos estão ficando mais lentos. E ele entendeu uma verdade clara. Se ele continuar deitado ali sem pensar em fazer um plano, definitivamente ele vai morrer. Esse pensamento assusta o nosso dragãozinho, mas também força a mente dele a permanecer ativa. Ele ali meio que obriga a pensar cada vez mais a sua mente, perguntando a si mesmo o que ele pode fazer para sobreviver. Depois de um breve momento de reflexão, chega uma grande decisão. A única maneira de seguir em frente é aprender mais sobre o lagarto negro que o envenenou. Se ele entender melhor essa criatura, talvez ele encontre uma forma de neutralizar o veneno. E com essa esperança em mente, ele pede uma avaliação. A voz divina responde e começa a explicar, dizendo que a criatura é um monstro de rank D, conhecido por um estilo de caça extremamente cruel. Ele envenena a presa, depois foge, e aí, em vez de finalizar o ataque, ele aparece mais tarde. Quando o veneno faz efeito, né? Aí beleza. Só que a voz continua fornecendo algumas informações importantes, explicando que a criatura é conhecida como a princesa do veneno, produzindo um veneno dentro do próprio corpo, consumindo substâncias tóxicas ao longo do tempo. Só que tem uma fraqueza crucial. A voz divina revela que os fluidos corporais da princesa do veneno são o único antídoto conhecido para esse veneno. Ouvindo isso, tudo muda para ele. Naquele momento ele entende totalmente a situação. Se ele quiser viver, ele precisa capturar a princesa do veneno viva e usar os fluidos corporais para poder se curar. Não tem outra opção. Graças a essa habilidade de resistência a veneno, ele ainda está completamente indefeso. Mesmo com o corpo fraco, ele consegue se mover um pouco, usando ali a força que lhe resta, e ativa a habilidade de rolar e começa a se deslocar pela floresta. Como esperado, a princesa do veneno não perde o interesse. Ela também utiliza a habilidade de rolar para se manter na frente dele, e de repente ele é atingido por uma estaca de terra. E então percebe que a princesa do veneno também pode usar essa habilidade. Ele continua rolando por um tempo ali, forçando ela a seguir em frente, mesmo enquanto sua visão fica turva. Enquanto a lembrança atinge ele do nada, ele se recorda do penhasco do qual ele saltou anteriormente, quando estava lá sendo perseguido pela aranha gigante. Essa memória deu uma ideia para ele. E aí, o nosso querido Prota decide usar o mesmo truque de novo, dessa vez contra a Princesa do Veneno. Reunindo cada resquício de força que ele ainda possuía, ele começou a rolar cada vez mais rápido, e no último segundo, ele se vira e empurra a Princesa do Veneno do penhasco. Enquanto ele começa a cair, o lampejo de alívio passa pela sua mente ali, mas esse alívio rapidamente se transforma em pânico, porque ele se lembra que os fluidos dela que são o que ele precisa para sobreviver. Se ela morrer de queda, ele vai ter selado o próprio destino. Sem hesitar, ele vai lá e salta do penhasco atrás dela também. E no ar, o veneno volta a percorrer o seu corpo, atingindo ele com mais força do que antes. Sua força desaparece muito rápido. Seus membros parecem que estavam prestes a parar de funcionar a qualquer momento. E mesmo assim, ele se recusa a desistir. Reúne o último do seu poder, usa a força de uma habilidade de sopro, a explosão impulsiona, né, os dois para cima com força suficiente, e por pouco eles conseguem retornar ao solo firme. No momento em que eles pousam, o seu corpo finalmente cede. O veneno já causou danos graves e ele não consegue mais permanecer consciente. Ele desaba no chão enquanto a princesa do veneno acaba caída sobre o seu peito. Longe da floresta, Mira é mostrada retornando para a vila, né? Ela passou um longo dia procurando pelo amigo que estava perdido, chamando o nome dele, verificando todos os lugares que conseguia imaginar. Mais uma vez não encontrou absolutamente nada, e de repente Maria ouve a voz de Marielle, chamando ele de longe. Ela não quer que Marielle descubra, né, que esteve andando escondida pela floresta. E aí, se Marielle soubesse, certamente vai repreender ela. Agindo rapidamente, Mira vai lá, Mira sai da mata e caminha em direção à voz. Quando encontra Marielle, coloca uma expressão calma no rosto e cumprimenta como se nada tivesse errado. Marielle parece aliviada, né, no momento em que vê Mira de alguma forma, e ela explica que não via há algum tempo, começou a ficar preocupada, disse que procurou por toda parte, mesmo assim indo para a casa dela, não encontrou nenhum sinal dela, por isso perguntou diretamente aonde ela esteve durante esse tempo todo. E a garota não quer que Marielle saiba a verdade, especialmente porque esteve procurando pelo seu companheiro lá, sozinha, né? Ela falou que estava com um leve resfriado mais cedo e decidiu dar uma caminhada para clarear a mente, tomar um pouco de ar fresco. Marielle escuta, mas não fica totalmente tranquila. Algo na resposta da garota parece muito estranho. Ela tem uma sensação de que Mira de alguma forma está procurando na floresta novamente. Como antes. Por causa dessa suspeita, ela pergunta diretamente se esteve buscando Dawn na mata. E aí ela nega, sem hesitar. Repete que saiu para caminhar só porque não estava se sentindo muito bem. E ao ver o seu semblante sério, Marielle não tem provas para contestar. Sem outra escolha, ela aceita a resposta e decide acreditar nela. Mudando de assunto agora, Marielle menciona uma nova informação. Diz que ouviu que um grupo de aventureiros que estava a caminho para poder inspecionar a floresta e procurar por Tão. Conta a Mira que profissionais estavam cuidando disso agora, então não tem razão para se preocupar tanto. Ela aconselha gentilmente a deixar as buscas nas mãos de quem sabe, né, e focar em se manter segura.
Né, a garota concorda com a cabeça ali, escutando isso tudo, embora a preocupação ainda preencha o seu coração. Enquanto isso, lá nas profundezas da floresta, nosso dragãozinho desperta lentamente. À medida que sua visão vai se ajustando, ele percebe a princesa Veneno sentada na sua frente. A princípio, imagina o pior, acredita que ela tenha ficado para devorar ele, e agora que o veneno deveria ter matado ele, as coisas acontecem. Só que quando ele tentou se mover, ele percebeu uma coisa estranha. Seus braços não estavam mais pesados, a dor ardente do veneno desapareceu. Então, tudo começou a se encaixar. A princesa do veneno não ficou ali para comer ele. Ela deu a ele o antídoto. De alguma forma, usou seus próprios fluidos corporais para salvar sua vida. E com essa realização, ele entende outra coisa também. Depois que ele saltou do penhasco para salvar ela, a princesa do veneno deve ter passado a gostar dele. Em vez de ver ele como uma presa, agora enxerga de uma maneira diferente. Naquele momento silencioso, um vínculo começou a se formar entre os dois. Esse era o início de uma amizade estranha, mas uma amizade genuína. Mais tarde, ele decidiu levar ela para sua casa e, quando chegaram, prepararam um jantar simplesmente para os dois. E enquanto se sentam no comer juntos, ele sente algo que não sentia há muito tempo: conforto. Percebe que é a primeira vez em muito tempo que come com outra pessoa. A solidão que vinha sentindo, né, começa a desaparecer lentamente. E depois que eles passam mais tempo juntos, um pensamento corre na cabeça dele. Nenhum dos dois tem um nome. Ele começa a pensar em como poderia chamar a princesa do veneno. Muitas ideias vêm e vão, mas depois de um tempo ele percebe que os nomes não são realmente necessários. O que importa é que eles se entendam ali e não estão mais sozinhos, né? A partir daí, ele e a princesa veneno se tornam cada vez mais próximos. Com o tempo, se transformam em verdadeiros parceiros e passam a caçar juntos. Aprendem a se mover em muita sincronia e saber quando atacar e quando recuar. À medida que os dias vão passando, a presença dela começa a parecer mais normal para ele. Já não era estranho ter ela por perto. Pelo contrário, parece natural, como se fosse assim que as coisas deveriam ser agora. Tem uma coisa, inclusive, da qual ele ainda tem dificuldade de se acostumar. A princesa do veneno, ela não gosta de comida comum. Ela se recusa a comer qualquer coisa que ofereçam para ela. Em vez disso, prefere apenas plantas venenosas que crescem no fundo da floresta. O cogumelo venenoso tem um cheiro muito ruim. E querendo que ela pare, o nosso querido Prota usa o sopro do bebê para poder queimar ele antes que ela possa comê-lo. No momento em que faz isso, a princesa fica claramente chateada. E aí, o Prota imediatamente entende que ele cometeu um erro. Para ela, aquelas plantas não são comidas perigosas, são uma fonte de força. Queimar elas é como se fosse atacar algo importante para ela. Então, para compensar, ele promete conseguir mais depois. Antes que pudesse pensar em encontrá-las, algo inesperado acontece. Do nada, uma presença poderosa surge. Um monstro raro, conhecido como Cabeça Gêmea, aparece e bloqueia o caminho deles. A criatura tem duas cabeças, cada uma com uma cor e expressão diferente. Pelo jeito que encara, ficou claro que estava procurando uma luta. O dragãozinho congela por um breve momento, porque, é um monstro que ele nunca viu antes, e rapidamente percebe uma aura forte emanando dele, sentindo o perigo. Ao observar com mais atenção, percebe que ele possui várias habilidades especiais, como gravidade, e isso abala a sua confiança. Ele não tem certeza se pode derrotá-lo ou algo assim e tudo mais, e a dúvida começou a invadir a sua mente. Mas ele não deixou que isso tomasse o seu controle. Mesmo em perigo, bem diante deles, nem ele nem a princesa do veneno estavam dispostos a desistir. Eles trocaram um pouco de olhares rápidos, silenciosos ali, e concordaram em lutar juntos. Formam um plano simples. Ele enfrentaria a Cabeça Gêmea diretamente e manteria sua atenção, enquanto a princesa do veneno se esconderia em uma árvore esperando um momento para atacar com seu veneno. Ele avança primeiro, atacando ali para poder testar sua força, né, botando o monstro à prova, e a Cabeça Gêmea responde imediatamente contra-atacando com uma força suficiente para empurrar ele para trás, obrigando ele a recusar e recuperar esse equilíbrio. Antes que ele pudesse reagir novamente, a Cabeça Azul abre a boca e começa a conjurar magia. Um círculo mágico brilhante aparece sob seus pés, e no instante, a gravidade do seu redor ali começa a mudar drasticamente, aumentando. O seu corpo foi lançado contra o chão. Enquanto a gravidade se torna quase que insuportável, ele se sentiu 100 vezes mais pesado do que o normal e lutou pra caramba para se movimentar, com os músculos gritando sob a pressão. Quando parece que estava preso, a princesa do veneno fez um movimento e, a partir do esconderijo, ela disparou um dardo de argila coberto de veneno contra a Cabeça Gêmea. O ataque interrompeu o feitiço e o efeito da gravidade desaparece, libertando ele. Assim que recupera o controle do corpo, ele salta no ar de novo com uma força que lhe resta e libera o sopro do bebê diretamente contra a Cabeça Gêmea, acertando em cheio. Ele espera que o seu ataque seja suficiente para derrotar o monstro, porém, para o seu choque, a Cabeça Gêmea ela regenera a sua vida diante dos seus olhos e aí, apesar de surpresa, não entra em pânico. Pelo contrário, ele sente um certo alívio, né? Nesse confronto, aprendeu algo muito importante. Agora entende que a Cabeça Azul é responsável por conjurar magia, enquanto a Vermelha cuida dos ataques físicos. Com esse conhecimento, ele já sabe que o próximo movimento vai ser mais estratégico. Então, o nosso prota começa a avançar novamente sem hesitar. A Cabeça Vermelha se projeta para frente e morde, e a dor atravessa o seu corpo, mas ele não grita. Era exatamente isso que ele planejava.
Enquanto a Cabeça Vermelha estava concentrada em morder ele, ele gira o corpo e dá um golpe poderoso de gancho ascendente direto na Cabeça Azul. O golpe atinge em cheio, desequilibra a Cabeça Azul, e essa é a pequena abertura que a Princesa do Veneno precisava. Ela salta do seu esconderijo e morde a Cabeça Azul, aplicando a mordida venenosa direta. Cabeça Gêmea ruge de dor e ativa imediatamente a sua habilidade de regeneração. Só que no início, parece que os ferimentos estavam cicatrizando, mas algo estranho acontece. Mesmo com a carne se regenerando, os pontos de vida do monstro continuam caindo. O veneno é muito mais forte do que sua capacidade de cura. Ao ver isso, ele sente confiança pela primeira vez. Então, tem certeza de que agora a vitória está sob o alcance deles. De repente, o Cabeça Gêmea faz algo que ninguém esperava. O veneno se espalhou apenas por um lado da cabeça, que era azul. Para impedir que se espalhasse ainda mais, a Cabeça Vermelha morde e arranca a outra cabeça completamente. E aí ele fica paralisado em choque, pô, nosso prota, incapaz de acreditar que não acabou. Ele viu literalmente um autocanibalismo. Um momento depois, sente um pequeno alívio e sem a Cabeça Azul, o monstro não pode usar mais magia. Mas o alívio não dura muito. Acontece que, sacrificando uma das cabeças, faz parte das habilidades especiais do Cabeça Gêmea. A Cabeça Azul, mesmo arrancada, ainda estava viva, e ela atinge o chão imediatamente começando a se mover sozinha. Sem perder tempo, ela se vira e começa a perseguir a Princesa do Veneno. Cara, ele tenta correr atrás dela, mas a Cabeça Vermelha bloqueia o seu caminho, e ele vai ficando sem força para poder lutar. Sem magia em jogo, a batalha se torna um teste de força pura e técnica. A Cabeça Vermelha ataca ferozmente, mordendo e investindo com tudo que ela tem, e ele responde com movimentos firmes, contra-ataques precisos, se recusando a recuar. A luta não dura muito. Usando essa experiência, esse timing aí, ele encontra uma abertura e libera sua técnica quebra-nozes. O ataque acerta perfeitamente, encerrando a vida da Cabeça Vermelha de uma vez por todas. Quando o silêncio se instala, o seu coração começa a disparar de novo. Ele se lembra da outra cabeça, e o pânico invade, percebendo que a Princesa do Veneno ainda está em perigo. Ela é a única amiga que ele fez desde que ele chegou nesse mundo, e nesse momento, ele não se importa em voltar a ser um humano, nem em ganhar novos poderes. Ele implora silenciosamente aos deuses para que ela ainda esteja viva, e ele procura desesperadamente pela área, e depois do que parece uma eternidade, finalmente ele vê um movimento. A Princesa do Veneno sai rastejando de trás de um arbusto, gravemente ferida, mas ainda está viva. O alívio invade o corpo dele. Antes que ele possa alcançá-la, a Cabeça Azul surge de repente por trás, avançando para dar o golpe final, e ele reage sem pensar, usando apenas a mão nua, sem nada, ele agarra a Cabeça Azul e esmaga ela com toda a sua força, encerrando a ameaça de uma vez por todas. Quando tudo finalmente acaba, ele corre até a Princesa Veneno, puxa ali os seus braços e ele a segura com força e diz que não se importa mais em se tornar um humano. Diz que está sendo bem um dragão agora, desde que ele possa ficar do lado dela. Naquele momento, a voz do sistema ecoa na sua mente, anunciando o aumento dos seus atributos, e em seguida acrescenta uma última mensagem. Ele desbloqueou a transformação humana. Seus olhos se arregalam de choque ouvindo aquilo tudo, e enquanto isso, lá na vila, Maria e Marielle estão lá ocupadas se preparando para a chegada dos aventureiros. Maria acaba perguntando ali sobre que tipo de pessoa eles seriam, já que a vila raramente... Momentos depois, os aventureiros entraram. Uma dupla se apresentou como Meleg e Yuno, e Marielle explicou para eles que eram os enviados da aldeia, né, para procurar uma pessoa desaparecida. Ela os recebeu educadamente, agradeceu por terem vindo e em seguida detalhou toda a situação. A pessoa que procuravam era Dar, que basicamente era um companheiro de Mira. Acontece que Marielle, cara, ela estava profundamente preocupada, temia que Maria tivesse entrado sozinha na floresta ali, né, para poder procurar ele e tudo mais. A floresta era um lugar perigoso e ir desacompanhada era imprudente. Marielle acreditava que se houvesse algumas provas da morte de Dar, Maria pararia. Finalmente, não arriscaria sua própria vida procurando por ele. Por isso, pediu a Amélia e Yuno que entrassem na floresta e confirmassem se Dar estava realmente morto. Embora a tarefa fosse meio sombria, né, traria a paz de espírito para elas no final das contas. Amélia e Yuno aceitaram o pedido com os preparativos concluídos, partiram para a direção da floresta para poder iniciar sua busca pelo cadáver de Dar. Enquanto isso, em outro lugar, estava lá nosso dragãozinho, se concentrando em algo completamente diferente. Não conseguia parar de pensar no fato de que finalmente conseguiu desbloquear a habilidade de transformação humana. A empolgação encheu ele de incredulidade, porque, pô, tanto tempo que ele viveu como um dragão agora e ele tinha chance de se tornar humano de novo. Seguiu essa direção então num campo aberto, onde ninguém pudesse vê-lo. Era o lugar perfeito para ele testar sua habilidade com segurança. Ele parou por um instante e mal podia acreditar que estava prestes a retornar à forma humana. A sensação era muito estranha, quase que surreal, irônico até. Recentemente ele tinha se convencido de que poderia viver sem ser um humano, só que agora ele tinha uma oportunidade. Ele percebeu o quanto ele desejava isso, e se tornando um humano de novo, isso faria com que ele mudasse muitas coisas. Se vivesse como um humano, seu relacionamento com a princesa, por exemplo, poderia não parecer o mesmo. Como um dragão, haveria se tornado muito próximos e tinha um laço que eles talvez
mudassem com a transformação. Mesmo assim, ele queria os dois mundos, ele queria ficar do lado dela, mas também desejava viver de verdade em uma aldeia, como um ser humano, andar abertamente, falar livremente com as pessoas, existir sem preconceito ou medo. Então, ele começou a analisar a situação racionalmente. Se ele pudesse alternar entre humanos e dragão em cada 3 dias, talvez ele conseguisse equilibrar as duas vidas. Ele poderia passar um tempo na aldeia como humano, retornando à forma de dragão quando necessário. Dessa forma, ele não precisaria escolher uma vida, né, em detrimento da outra. Enquanto ele refletia sobre a sua mente ali, ele trabalhava a mil, um pensamento estranho aconteceu com ele. Se ele se transformasse numa garota, em vez de um homem. A ideia começou a assustar ele não tinha noção do quão específica era a habilidade. Restauraria o corpo anterior exatamente como ele era ou criaria algo completamente diferente? Ele percebeu que esse pensamento aí era absurdo, ele estava pensando demais. Não tinha como saber o resultado sem tentar. Basicamente, se preocupar não ia mudar nada. Ele respirou fundo e era a hora. Para testar sua habilidade, ele ativou a transformação humana. Ele se imaginou como um belo homem, restaurado ao que ele foi antes, só que o resultado chocou ele. Em vez de se tornar um humano normal, o seu corpo assumiu uma forma distorcida, grotesca, uma versão mais feia e deformada do dragão da praga. Domado pela frustração agora, ele desanimou. O cara, desmaiou por alguns instantes por conta disso. Ao recobrar consciência, exigiu uma explicação à voz divina e perguntou o que tinha acontecido, por que essa transformação falhou tão drasticamente. Como de costume, a voz não ajudou muito. Calmamente, ele disse que precisava subir mais de nível antes que pudesse fornecer detalhes. A frustração só aumentou quando verificou a janela de status. Seu ataque e a sua defesa tinham caído para metade dos valores normais, e o seu MP estava se esgotando muito rápido, apenas para manter aquela forma instável e ineficiente. Permanecer assim só tornaria ele mais fraco e mais vulnerável. Percebendo isso aí, ele desistiu do experimento por enquanto. Não fazia muito sentido manter a forma de enfraquecido, né? Então ele se transformou imediatamente de volta no seu corpo de dragão original. Enquanto isso, Melia e Yuno continuavam a buscar por Dar. Durante a exploração, encontraram um monstro-aranha no coração da floresta e trabalharam perfeita coordenação e derrotaram sem muita dificuldade. Apesar disso, não encontraram nenhum vestígio de Dar com a chegada da noite. E aí o cansaço começou a se intensificar nelas, a floresta se tornou mais escura, mais perigosa. Elas consideraram encerrar a busca por aquele dia e retornar para a aldeia. No entanto, quando estavam prestes a voltar, descobriram algo em comum. Escondida entre as árvores tinha uma caverna. Na entrada, duas pequenas estátuas de dragão chamavam a atenção. Yuno presumiu que fossem decorações criadas por fiéis dos dragões. Parecia uma, sei lá, explicação mais óbvia para isso, né? Um culto dos dragões. Melia, porém, expressou dúvidas imediatas. Nunca ouviu falar de qualquer culto dedicado aos dragões naquela região. Mais importante ainda, conseguia sentir magia emanando das estátuas. Não eram simplesmente esculturas. Elas tinham sido cuidadosamente trabalhadas e imbuídas de energia mágica. A presença da magia tornava a situação suspeita. Algo deliberado estava acontecendo ali. Cautelosamente, eles foram avançando para dentro da caverna. O que encontraram acabou surpreendendo todos. O interior não se parecia com a toca de um monstro selvagem. Estava limpo, organizado e até confortável. Tinha iluminação, cara, reforçando certos pontos das paredes ali e sinais claros, né, do arranjo deliberado. Depois de uma breve observação, eles presumiram que pretendiam ser um esconderijo dos ladrões ou contrabandistas. Poucos instantes depois, encontraram a princesa venenosa lá. Ela surgiu silenciosamente diante deles e, em vez de atacar, só sibilou em aviso, sem avançar. Depois de um breve impasse, se virou e caminhou para o interior da caverna. Melia reconheceu imediatamente a espécie. A princesa venenosa era extremamente perigosa. Uma única mordida poderia resultar em morte. Ela aconselhou que saíssem de lá imediatamente. O que quer que estivesse acontecendo ali ia muito além do que uma simples missão de busca. Do lado de fora, nosso dragãozinho já tinha notado a presença dos aventureiros. Ao longe, ele avistou Melia e Yuno entrando na caverna, e nesse momento a excitação invadiu ele. Seria a segunda vez que ele ia interagir com os humanos desde a sua reencarnação. Apesar do fracasso anterior, ele ainda se sentia curioso e esperançoso para fazer tudo acontecer. Talvez dessa vez ele conseguisse criar uma conexão. Com esse pensamento, ele ativou novamente a habilidade de transformação e se aproximou da entrada para cumprimentá-los. Assim que Melia e Yuno viram, reagiram imediatamente. Eles não enxergaram uma figura amigável, mas um monstro grotesco, sem hesitar, começaram a atacar. Pego de surpresa, ele mal teve tempo para reagir. Os golpes foram rápidos e precisos, e depois recuaram e fugiram da caverna o mais rápido possível. Depois de correrem em uma distância segura, Yuno diminuiu o passo e perguntou a Melia o que deveriam fazer. Voltar à aldeia e relatar o ocorrido, ou, sei lá, tentar derrotar esse bicho. Melia balançou a cabeça. Não tinha provas sobre Dar, nem explicações sólidas sobre o que tinha dentro daquela caverna. Relatar agora era apenas uma coisa sem fundamento, ia levar muito mais perguntas. Yuno compreendeu que precisavam contratar o restante da equipe para poder conseguir chegarem lá, e se algo poderoso estivesse escondido ali, não deveriam enfrentá-lo sozinho. Então, decidiram sair da floresta e se reagrupar antes de tomar qualquer decisão. No dia seguinte,
Nosso querido Dragon acordou revigorado na sua caverna. Depois de uma noite inteira de descanso, suas energias retornaram, né? A frustração diminuiu e por hora ele decidiu se concentrar em questões mais práticas. Caminhou até o estoque de comida, observando pilhas de carne seca que estava preparada ali e deveriam durar mais ou menos umas 2 semanas, mas os macacos da floresta tinham adquirido o hábito de invadir e roubar elas. Eles já expulsaram os bichos várias vezes, mas sempre voltavam. Enquanto ele encarava a carne, ele teve uma ideia. Ele se aproximou da princesa venenosa e pediu a sua ajuda. Pediu que ela criasse um veneno inodoro e insípido, né? E aí, esse plano era simples: cobrir a carne com veneno e quando os macacos viessem roubá-la, eles morreriam comendo essa carne. A princesa, ela concordou sem hesitar, preparou o veneno cuidadosamente, garantiu que não tivesse cheiro nem sabor perceptíveis. Assim que ficou pronto, ele aplicou em várias tiras de carne e deixou elas à vista. Depois aguardou em silêncio e por algum tempo nada aconteceu. Então, do nada, ao farfalhar familiar dos galhos, anunciou a chegada dos macacos. Como esperado, eles se aproximaram sorrateiramente da entrada da caverna e logo o veneno começou a fazer efeito. Alguns enfraqueceram, outros desmaiaram, estava tudo funcionando. Ele então atacou de surpresa, ativando a habilidade ofensiva e atingindo o restante dos macacos ali antes de escaparem. Contudo, ele percebeu que tinha subestimado todo mundo. Mesmo enfraquecidos, eram os mais resistentes do que imaginavam. Tentavam cercar ele de alguma forma, atacá-lo em grupo, e ainda assim não foram páreo para a coordenação entre ele e a princesa venenosa. Ela começou a atacar com precisão, usando seus espinhos de argila para enfraquecê-los ainda mais, enquanto ele avançava com os ataques diretos. Quando a luta parecia terminar, um dos macacos soltou um grito estridente. O som ecoou pela floresta e o chão começou a tremer. Passos pesados se aproximaram. Da mata emergiu um gorila enorme, claramente o líder do grupo. Agora, o tamanho era intimidante, a força era evidente, e por um instante, o nosso dragãozinho sentiu inquietação. A criatura era maior do que qualquer coisa que ele já enfrentou. Em vez de agir impulsivamente, abriu a janela de status e comparou os atributos de inimigo aos seus. Para sua surpresa, eram quase que equivalentes. Só que examinando mais atentamente, ele percebeu algo alarmante. A criatura possuía uma habilidade especial, que era capaz de aumentar o atributo dos seus subordinados. E no momento em que ele ativou ela, os macacos restantes se transformaram, as suas forças e velocidade aumentaram drasticamente. O que antes era controlável se tornou avassalador. Ele e a princesa venenosa agora foram repelidos. Os macacos atacaram com ondas coordenadas, cada golpe mais poderoso que o anterior. A situação se voltou contra eles num instante. Então ele chamou o sistema de informações. A voz divina explicou que a criatura não era exatamente um gorila, mas uma forma evoluída de um orangotango, classificada como um monstro de nível D+. Isso explicava um pouco da sua inteligência e liderança. Por um momento, ele acreditou que tudo estava perdido. Como os macacos fortalecidos, um líder poderoso, as chances pareciam mínimas. Então ele se lembrou de algo que ele tinha visto na janela de status da criatura. Ele possuía uma habilidade de comunicação telepática. Uma ideia surgiu. Rapidamente ele agarrou os macacos, imobilizou eles e usou eles como refém. Ele se concentrou em tentar se comunicar telepaticamente com o orangotango. Disse que não queria conflitos desnecessários e explicou que ele e a princesa venenosa estavam apenas defendendo seu território e não queriam guerra, sugerindo que os dois recuassem e encerrassem o conflito pacificamente. A voz do orangotango ecoou diretamente na sua mente, declarando que deixar ir era impossível. Eles já tinham provado que eram perigosos demais. Se continuassem vivos, permaneceriam como uma ameaça ao clã. Era melhor eliminar eles agora, independente do custo. Ouvindo essa resposta, ele entendeu que não teria espaço para negociação. O único caminho restante era a batalha. Então, ele propôs o duelo. O orangotango ele valorizava o orgulho e as tradições do seu clã, e um duelo era considerado sagrado entre eles. Depois de uma breve pausa, ele aceitou o desafio. Os macacos ao redor recuaram imediatamente. De acordo com seus costumes, ninguém tinha permissão para interferir no duelo sagrado, e ele sentiu alívio, né, o nosso prota, porque ele tinha transformado uma briga caótica numa batalha justa de 1 contra 1. O duelo começou logo depois. À primeira vista parecia que ele estava apenas recuando, mas era como se estivesse fugindo. Mas na realidade, o nosso prota estava atraindo o orangotango para fazer ele se estender demais. Cada vez que o adversário avançava, ele se esquivava, ele desferia um contra-ataque preciso. Vários golpes desses aí causaram mais dano do que o esperado. Gradualmente a situação começou a se inverter e ele assumiu o controle. Os movimentos do orangotango ficaram ligeiramente mais lentos devido aos danos acumulados. Ainda assim, a luta estava longe de terminar. De repente, o orangotango tomou uma decisão drástica. Ele gastou todos os seus pontos de atributos disponíveis e agilidade. E por um instante, sua velocidade aumentou drasticamente e seus movimentos se tornaram quase que impossíveis de acompanhar. O ímpeto da batalha mudou de novo. Agora, nosso prota estava sendo pressionado. Percebendo que não conseguiria acompanhar, ele tomou uma decisão e distribuiu todos os seus pontos restantes em agilidade. Como ambos totalmente focados em velocidade, o duelo se transformou numa troca brutal de golpes diretos. Socos pesados eram desferidos de todos os lados. Cada impacto saía ecoando pela clareira. Os seus corpos começaram a exibir sinais claros de exaustão e ferimentos.
Depois de mais algumas intensas trocas, ficou evidente que qualquer um poderia cair a qualquer momento. Ele percebeu que estava chegando no limite. Se a luta continuasse por muito tempo, poderia perder, então decidiu encerrar ela com o último ataque. Quando o orangotango levantou ali com um soco poderoso, o nosso prota ativou a técnica especial, o contra-ataque do dragão, capaz de redirecionar a força do oponente enquanto ele desferia o golpe decisivo. Ele calculou tanto tempo com perfeição que acertou um soco devastador no rosto do inimigo e o orangotango cambaleou, começando a cair. Por um breve instante, ele até acreditou ter vencido, só que antes de desabar, o orangotango reuniu suas últimas forças e deu um último golpe. O soco atingiu em cheio e ele também caiu no chão logo em seguida. Com o seu golpe decisivo aplicado primeiro, foi reconhecido como vencedor do duelo. Enquanto seus olhos se fechavam lentamente, ele viu a princesa venenosa posicionada sobre ele, em uma atitude protetora, né? Então a voz divina ecoou na sua mente que ele tinha ganhado 162 pontos de experiência e alcançado o nível 39. Algumas horas depois, ele acordou confuso, sem saber onde ele estava. Para sua surpresa, ele se encontrava de volta na caverna. Depois de organizar o pensamento, ele se lembrou de ter derrotado o orangotango gigante. A vitória encheu ele de entusiasmo e, observando a expressão satisfeita da princesa venenosa, concluiu que ela quem tinha carregado ele de volta. Comemorando brevemente o triunfo, aliviados por tudo ter terminado bem. Contudo, quando olhou para o lado, ele se assustou, vendo o mesmo grupo de macacos que serviram o antigo líder. Seu primeiro instinto foi pensar que haviam vindo buscar vingança, só que em vez de hostilidade, eles começaram a acalmá-lo com entusiasmo. O comportamento indicava que agora eles reconheciam o nosso dragãozinho como o seu novo chefe. Intrigado, ele verificou a tela do status e descobriu que ele tinha adquirido o título de chefe do clã, concluindo que, ao derrotar o antigo líder, ele herdou automaticamente essa posição. A princesa venenosa imediatamente se mostrou hostil aos macacos, mas ele pediu que se acalmassem, argumentando que aquilo poderia ser benéfico. Poderiam usar os macacos para fazer as tarefas diversas, poupar certo esforço. À medida que ele interagia com o novo grupo, a princesa venenosa se tornava cada vez mais ciumenta. Ele, porém, permanecia alheio, fascinado demais com a nova situação para perceber a mudança de humor dela. Com os macacos agora cuidando de várias responsabilidades, ele subitamente se viu, do nada, sem fazer nada. Só que, sem querer ficar ocioso, ele começou a pensar em maneiras produtivas de usar o seu tempo livre, percebendo que, com mais moradores na caverna, eles precisariam armazenar maiores quantidades de comida, e para isso seria necessário panelas. No dia seguinte, ele iniciou o processo de fabricação. Um dos macacos observava uma intensa curiosidade, divertido, né? E ele pediu para que prestassem atenção e aprendessem enquanto moldavam um novo vaso de argila. Comentou que os macacos provavelmente seriam mais adequados para fazer aquela tarefa por conta da agilidade dos dedos deles. Depois da demonstração, instruiu Ken a tentar fazer sozinho e deixou praticamente lá fazendo tudo. Ao sair, se surpreendeu ao ver a princesa venenosa tentando moldar argila com a própria mão. O nosso prota comentou casualmente que, cara, com aquelas mãos pequenas ela teria dificuldade. Só que ela interpretou mal o comentário. Ela ficou envergonhada e saiu correndo. Ele ficou confuso, né, sem entender o que ele tinha falado de errado, embora percebesse que ela vinha se comportando de forma estranha ultimamente. Enquanto isso, Melia e Yuno estavam lá, sentadas numa lanchonete próxima, tomando bebidas, enquanto aguardavam o restante da equipe. Com o passar do tempo e sem sinal dos companheiros, elas começaram a ficar preocupadas. Melia manteve a calma e garantiu que os outros retornariam assim que concluíssem a tarefa atual. Ainda assim, não conseguia afastar o medo, né, que sentia desde o encontro com o Dragão da Peste. A lembrança da presença opressiva continuava a assombrar ela. Ela tentou tranquilizar Yuno, assegurando que a situação seria resolvida e tudo mais, mas nada disso aconteceu. De volta à caverna, nosso prota acordou na manhã seguinte e foi imediatamente recebido pela princesa venenosa. Tentou se levantar, mas o seu corpo já estava pesado. Ao olhar ao redor, ele percebeu que os macacos estavam espalhados sobre ele, profundamente adormecidos. Ele tentou acordá-los, mas sem sucesso. Desistiu e voltou a dormir. Alguns minutos depois, despertou diante de uma cena perturbadora. Um dos macacos estava caído no chão, fraco, implorando por ajuda. Sem hesitar, ele usou sua habilidade de avaliação e descobriu que a princesa tinha envenenado ele. E a raiva cresceu dentro do nosso prota, exigindo que ela entregasse um antídoto imediatamente. A princípio, ela se recusou e virou de costas. Uma pessoa teimosa. Ela insistiu com firmeza, né? E depois de vários e vários pedidos, ela finalmente cedeu. Ele administrou o antídoto e o macaco começou a se recuperar gradualmente. Quando tudo se estabilizou, se aproximou dela e perguntou calmamente por que tinha feito aquilo. Ela hesitou antes de admitir que se sentia negligenciada desde a chegada dos macacos. Segundo ela, ele já não dava mais atenção que antes. E ao ouvir isso, ele percebeu que talvez tivesse ignorado os sentimentos dela, pediu desculpas sinceramente e sugeriu que passassem mais um tempo juntos. Para compensar ela, ele propôs uma caçada no dia seguinte. Apenas os dois. A princesa venenosa se iluminou com a ideia e concordou alegremente. Em outro lugar, tivemos Maria aí, cara, começando a perceber que vários dias tinham se passado desde que as aventureiras entraram na floresta, sem qualquer notícia. Ela estava preocupada, então ela decidiu que não podia esperar mais. Determinada a encontrar Dai e os demais, ela se preparou e partiu para a floresta. No dia seguinte, voltando pro dragão, ele e a princesa venenosa saíram para a caçada.
Ele parecia genuinamente animado, aproveitando o ar fresco, a oportunidade de caçar de novo, né? Só que, cara, logo ficou claro que a Princesa Venenosa não estava totalmente satisfeita. Sabe por quê? Ele trouxe os macacos juntos. Embora ele não visse problema, ela esperava que aquele fosse um momento apenas dos dois. Os macacos, por sua vez, estavam enérgicos, entusiasmados, claramente aproveitando o passeio. Se sentindo decepcionada, a Princesa Venenosa caminhou alguns passos à frente, em silêncio e sozinha. Depois de algum tempo, ela pressentiu o perigo por perto, e de repente, dois lobos da floresta saltaram das árvores e se prepararam para atacá-la. Então, o nosso prota presumiu que seria uma luta simples. Agora eles poderiam resolver isso juntos. Só que antes de qualquer um deles pudesse agir, os macacos avançaram e derrotaram os lobos com uma impressionante coordenação. A batalha terminou quase que instantaneamente, deixando os dois parados, sem nada para fazer. Enquanto os macacos comemoravam a vitória, a Princesa Venenosa se sentiu mais uma vez marginalizada do que antes. Enquanto isso, Mayra, que estava lá, aventureira, né, no fundo da floresta, estava entrando, pretendia de alguma forma encontrar o seu amigo, e à medida que ela avançava pela mata densa, ela percebeu gradualmente que foi longe demais. O ambiente se tornou estranho, a sensação de inquietação se instalou nela, e ela começou a considerar a possibilidade de voltar para casa. Assim que decidiu recuar, ela avistou Dar caminhando na sua frente, ao longe. Aliviada, chamou por ele e começou a segui-lo na esperança de alcançá-lo, só que antes que conseguisse se aproximar, tropeçou do nada e se deparou com uma criatura diferente de tudo que ela já viu. A presença dela era avassaladora, e Mayra ficou paralisada ali de medo. Ao mesmo tempo, o protagonista retornou à caverna do lado da Princesa Venenosa, pedindo desculpas por ter dado tanta atenção aos macacos, explicando que agora, tecnicamente, ele é o chefe dos macacos, então tem certas responsabilidades e não pode simplesmente ignorá-los. Ainda assim, compreende a frustração dela. E para agradar a ela, ele promete que a próxima caçada será apenas os dois, sem nenhum macaco acompanhando. Ao ouvir isso, a princesa ficou radiante, até que enfim, né? Ela saltou sobre ele e começou a lambê-lo com entusiasmo, claramente feliz com a ideia de tê-lo só para si. Enquanto aproveitava o seu momento lá, um grito alto ecoou pela floresta. A voz lhe parecia familiar, e ele rapidamente reconheceu que era Mayra, né? E percebeu que, cara, ela podia estar em perigo novamente. Sem hesitar, ele se afastou da Princesa Venenosa e começou a rolar na direção do grito, pedindo que ela ficasse onde está. Contudo, ela se recusou a deixá-lo sozinho e tentou segui-lo. Infelizmente, a sua habilidade de rolamento é baixa e acaba perdendo o controle, batendo contra uma pedra e seus pontos de vida caem para menos da metade. O nosso prota brevemente vai verificar se ela está viva ou não, embora preocupado, saiba que não pode perder tempo. Ele garante que seus sentimentos não vão mudar e que precisa salvar Mayra, e em seguida parte em alta velocidade em direção à origem do grito. No mesmo instante, Mayra estava prestes a ser devorada por 3 lobos. Ele surge a tempo de arremessar um deles contra o chão, rapidamente se posicionando diante dela, protegendo ela de qualquer ataque iminente. A voz divina ali informa que aquelas criaturas são monstros sombrios, conhecidos como Marra Wolf. Eles utilizam o terceiro olho para poder transmitir informações visuais aos outros membros da matilha, e com essa habilidade eles se coordenam perfeitamente, rastreando e caçando suas presas com precisão. Os lobos começaram a se aproximar, prontos para atacar. À primeira vista pareciam monstros comuns de nível baixo, só que ao examinar suas estatísticas com mais atenção, nosso prota percebeu algo em comum. Uma aura estranha envolvia eles, sugerindo que eles são muito mais fortes do que os lobos típicos daquele nível. De repente, os lobos lançaram um ataque coordenado. Ele respondeu liberando o hálito flamejante, reduzindo um deles a cinzas facilmente. Os 2 restantes tentaram franqueá-lo, mas ele reagiu rapidamente, desferindo socos poderosos em seus rostos e finalizando o combate. Depois da luta, ele tentou se aproximar de Mayra com calma. Como esperado, ele estava apavorado e recua ali até se encostar em uma árvore. Incerta sobre as suas intenções, no entanto, ao perceber que ele não demonstrou hostilidade, começou a reconsiderar. Se lembrando de que o dragão semelhante já tinha salvado ela antes, junto com seus companheiros, ela começou a ligar os pontos e percebeu que ele é o mesmo dragão que resgatou anteriormente. Reunindo coragem, então, ela se levantou lentamente e tentou se comunicar. Ao entender que ele estava ali para protegê-la, passou a confiar cada vez mais nele, e naquele momento eles estabelecem um entendimento silencioso e se reconhecem como aliados. Só que mais lobos continuavam se aproximando, cercando eles com cautela. E aí o nosso prota se posicionou na frente de Mayra e pediu para que ela ficasse atrás dele. Confiando plenamente nele agora, ela rapidamente sobe nas suas costas. Com Mayra firme no seu dorso, ele se prepara para romper o cerco e levar ela para o lugar seguro, enquanto os lobos ali estão se preparando cada vez mais para atacar. No início, ela presume que a garota esteja por perto, mas depois pergunta às pessoas para verificar os locais habituais e começa a ficar um pouco inquieta, tá? Ela se aproxima de Gregory e imediatamente começa a procurar pela área junto com ele. Eles verificam os arredores da vila, os campos próximos e depois de procurarem por bastante tempo sem encontrar nenhum sinal dela, a expressão de Marielle fica séria. Ela conclui que Maria deveria ter voltado para a floresta de novo para procurar por Dar.
Cara, o problema é esse, tá? Mesmo sabendo o quão perigosa e imprudente essa decisão é, Marielle não conseguia simplesmente ignorar essa situação. Ela se importa demais com Maria para deixar ela lá arriscar a sua própria vida sozinha num lugar tão mortal. Ela diz então firmemente a Gregory que vai entrar na floresta para procurá-la. Gregory se oferece para ir junto, e Marielle balança a cabeça e instrui a ficar para trás, caso Maria de alguma forma retorne sozinha para a vila. Ao mesmo tempo, o restante do grupo dos aventureiros finalmente chega. Eles se reúnem para ouvir o relatório de Yuno sobre o que aconteceu mais cedo. E à medida que Yuno relata ali a caverna aterrorizante, a pressão avassaladora que eles sentiram e a aparição do dragão da peste, o clima fica cada vez mais tenso. Alguns dos aventureiros hesitam visivelmente, né? Alguns chegam a questionar em voz baixa se realmente eles estão preparados para enfrentar algo daquele nível, e percebendo a dúvida deles, Mera deu um passo à frente. Ela os lembra de que perigo faz parte da profissão que eles escolheram, né? Tornaram-se aventureiros sabendo que enfrentariam monstros poderosos. A situação de risco de vida também faz parte disso. Suas palavras firmes ajudam a estabilizar o grupo, impedindo que a moral desmorone. Enquanto isso, no fundo da floresta, nosso protagonista é visto correndo em velocidade máxima, com Mira lá agarrada firmemente nas suas costas. Sua mente dispara em busca de uma saída para a situação, e ao avistar um pequeno vale na frente, ele rapidamente elabora um plano. O terreno estreito poderia limitar os movimentos dos lobos de marra, e cara, isso daria uma posição melhor para ele lutar em vez de continuar fugindo. Ao chegar no vale, ele cuidadosamente coloca Maria no chão ali, e num local seguro ele se vira para poder enfrentar os lobos, recorrendo às habilidades de dragão da peste. Ele então libera um ataque devastador e elimina 3 lobos marra em rápida sucessão. Apesar da execução impecável, ele não ganha pontos de experiência. Seus atributos já estão no máximo, não deixando espaço para o crescimento por meio de batalhas comuns. Com a ameaça imediata agora neutralizada, ele pega a Mayra de novo, né, e continua avançando pela floresta. Enquanto ele corre, pensando ali, pensamentos conflitantes começam a preencher a sua mente. Parte dele considera devolver ela para a vila, só que teme repetir os erros do passado. Se ele se expuser novamente, ele pode acabar ferido ou até morto. A frustração pesa sobre ele, especialmente porque não consegue compreender completamente o que Mara estava dizendo. De repente, sem aviso, ela envolve os braços firmemente ao redor dele. Sua voz é suave, carregada de emoção. Embora ele não consiga entender cada palavra, ainda assim a sua intenção é clara. Ela está agradecendo ele. Subitamente, uma voz divina ecoa na sua mente, anunciando que ele cumpriu os requisitos para o próximo estágio de evolução. Uma lista de opções aparece diante dele. Ele analisa cada uma cuidadosamente com uma decisão em ponto ali, né? Quando o ponto é imediato, ele se recusa a seguir o caminho do dragão da peste, sabendo que se ele evoluir ainda mais nessa direção, a sua aparência e a aura vão se tornar ainda mais aterrorizantes. Se isso acontecer, Mara talvez nunca mais consiga se aproximar dele sem medo. Outra opção apresentada é o Drago Humano Sombrio, também conhecido como Demi-Humano. A princípio, o título chama sua atenção imediatamente. Ele imagina que isso possa permitir que ele se transforme de uma forma totalmente humana. A possibilidade empolga ele por um breve momento, só que ao refletir melhor ele percebe que o resultado tão conveniente provavelmente é bom demais para ser verdade. Ele controla suas expectativas e continua analisando os demais caminhos evolutivos. A maioria das outras opções parece excessivamente sinistra ou claramente fraca. Nenhuma se destaca como ideal. A única alternativa que realmente desperta seu interesse é o pequeno dragão arcano, que concede a habilidade de voar e usa magia branca. A ideia de mobilidade aérea é extremamente atraente, só que a palavra pequeno preocupa ele. Ele suspeita que se ele escolher um ramo evolutivo menor, possa limitar as suas opções futuras de desenvolvimento. Incapaz de tomar uma decisão definitiva, ele decide adiar essa escolha, pelo menos por enquanto. Maria começa a puxar ali levemente sua roupa, sinalizando que estava com sede. Logo, eles chegam a uma cachoeira e, para ela, beber um pouquinho de água ali e tal. Enquanto ela se ajoelha à beira da cachoeira, ele continua pensando internamente. Do ponto de vista prático, conclui que os caminhos mais seguros são a evolução, que concede a velocidade intensa e a rotação, ou que permite o voo. Por curiosidade, ele pergunta a Maria se ela acha que deveria evoluir e tudo mais, e como esperado, ela não entende o que ele está falando. Ela responde com uma sequência de palavras que, a princípio, soam como completo nonsense para ele. Porém, à medida que eles continuam falando, algo começa a mudar. Lentamente, certas palavras passam a fazer sentido. Ele percebe que a sua habilidade de compreensão linguística deve ter melhorado, e aí ele ouve claramente ela se apresentar como Mayra. E agora, mano, os dois ficam visivelmente empolgados, percebendo que ele finalmente consegue entendê-la, mesmo que apenas parcialmente. Cheios de alegria, comemoram, jogando água um no outro e brincando no rio. Conforme passam mais tempo juntos, suas habilidades da língua grega aumentam gradualmente. Ao final do dia, ele consegue entender mais ou menos o que ela diz, embora ainda não consiga responder adequadamente no seu idioma. Maria, ela começa a explicar que entrou na floresta procurando pelo seu companheiro, Doss, e aí, enquanto fala, percebe gradualmente que ele é o mesmo dragão que salvou ela antes. Tomada pela emoção, ela o abraça com força, e o calor do seu abraço preenche ele com um sentimento desconhecido, mas reconfortante. Do seu coração, ele se desculpa silenciosamente com a princesa Veneno e, reconhecendo que tomou a sua decisão, ele escolhe o caminho do demi-humano para poder permanecer ao lado de Mayra. Depois de um tempinho, Maria aparece ali olhando as curiosidades e pergunta o seu nome. Nesse momento, ele percebe que não tem um.
pensa cuidadosamente, mas não consegue criar nada significativo. Finalmente, ele fez um gesto indicando que pode escolher um nome para ele. Mayra reflete profundamente sobre tudo o que fez por ela até agora, sua bravura, sua força, sua bondade. Depois de pensar por um tempo, declara que o nome dele será Ilúcia. Cara, aí é que as coisas ficaram legais, porque é um nome único. Ele ressoa no coração do nosso dragãozinho e ele valoriza imediatamente. A voz divina responde, né, pedindo que ele confirme o nome Ilúcia, e ela avisa que, uma vez confirmado, o nome não poderá ser alterado. Ele considera a decisão com cuidado, como foi Maria que escolheu, né, deu o nome para ele, parece certo aceitar. Ele concorda com a condição e, a partir daquele momento, seu nome é oficialmente confirmado como Ilúcia. Ilúcia, ele aprecia brevemente o seu novo nome, mas o momento é interrompido quando ouvem alguns passos pesados vindos das profundezas da floresta. Ilúcia já sabe o que aquele som significa. Rapidamente ele coloca Maria nas costas e começa a correr pela floresta o mais rápido que puder. O seu primeiro pensamento é levado para um local seguro, deixando perto da área próxima. Antes de ir até a vila para procurar Taz, ele precisa lidar com todos os lobos que estavam no seu encalço ali. Os lobos, eles são extremamente teimosos, eles continuam perseguindo o dragãozinho até que finalmente alcançam ele. Eles cercam Ilúcia e Mara, prendendo eles de todos os lados. É nesse momento que Ilúcia percebe algo estranho. Taz é quem está liberando a matilha dos lobos e tem uma expressão pálida quase que enlouquecida no rosto. A Maria reconhece imediatamente e pergunta o que ele está fazendo com tantos monstros. Em seguida, Ilúcia verifica as informações de status dele e nota algo em comum. Ele não possui nenhum atributo visível. Mayra corre em direção a ele e um dos lobos tenta atacá-la do nada. Ilúcia se move a tempo de bloquear o ataque, salvando a garota. Logo depois, Mayra lança uma bola de fogo contra Daz, fazendo ele cair no chão. Quando Daz cai, aí as coisas começam a mudar, tá? Porque o Ilúcia ele percebe outra coisa estranha. Ele estava segurando um punhado de terra como se fosse algum tipo de tesouro valioso. Enquanto nesse momento eles ouvem passos extremamente fortes, semelhantes a trovões vindos de algum lugar próximo, Maria, por algum instante, começa a se perguntar quem ou o que poderia estar produzindo aqueles passos. De repente, Dá vira e começa a correr em direção à vila, o que deixa Lúcia confuso, porque ele não entende porque o cara quer da vila. Ao mesmo tempo, Maria fica chocada, percebendo que ele estava segurando não era só um pedaço de terra qualquer, mas na verdade era um ovo de dragão de pedra. Ela acredita que o plano dele era usar o ovo como isca para que o dragão de pedra venha procurar o seu ovo perdido e acabe destruindo a vila no processo. Isso significa que os passos que eles ouviram anteriormente provavelmente são do dragão de pedra, se aproximando deles ali, né? E Lúcia sabe que ele precisa encontrar uma maneira de devolver o ovo ao seu dono. Então ele começa a correr o mais rápido que ele pode em direção à vila, carregando Mayra nas costas. Só que os lobos Marra ainda estão perseguindo eles, e ele sabe que não vão conseguir chegar à vila em segurança sem antes lidar com esses lobos. Seus pensamentos estavam confusos. Ele não conseguia elaborar um bom plano para poder enfrentar a situação. E enquanto Mayra estava lá falando e tal, ela diz para deixar ele para trás, para que ela possa lutar contra os lobos enquanto ele vai salvar a vila. E Lúcia pensa nisso por alguns segundos e sabe que se ele deixar a garota sozinha contra os lobos, seria o mesmo que condená-la à morte. Então, ele não vai fazer isso. Ele coloca no chão, reúne todas as forças que ainda lhe restam e utiliza para derrotar cada um dos lobos Marra. Durante a luta, Mayra acaba sendo levemente arranhada por um dos lobos. E depois que Lúcia verifica se ela tá bem, ela diz para ele se apressar para ir salvar todos da vila. E ele concorda. Enquanto isso, lá na vila, Gregory estava voltando de uma caçada enquanto houve um rugido alto vindo da floresta e começou a se perguntar o que poderia ser aquele som. Marielle ainda estava no interior da floresta procurando por Mayra. Enquanto os aventureiros continuavam procurando pelo corpo de Dar, completamente inconsciente, né, do que realmente estava acontecendo, o Dar segue cavalgando rapidamente em direção à vila, enquanto o dragão de pedra segue ele lentamente logo atrás. À medida que o dragão avança, o pequeno slime azul pode ser visto à distância, observando silenciosamente todo aquele caos se desenrolar. Enquanto Ilúcia carregava Mayra nas costas, né, ele olhou para trás e sentiu uma onda de alívio. Os ferimentos dela não pareciam muito graves. Ele imaginava que talvez conseguisse se cuidar, né, de alguma forma, usando um pouco de magia de recuperação. Mas em vez de usar o resto da sua magia em si mesma, Mayra reuniu cada pedacinho de energia que ainda possuía e despejou tudo para curar as costas do Ilúcia. E cara, esse gesto fez com que ele percebesse naquele momento que Mayra era uma pessoa muito bondosa. E aí, enquanto isso, Gregory estava parado na borda da floresta, né, acabando de ficar ali frente a frente com o lobo Marra, e ele manteve sua lança firme, não demonstrando nenhum medo. O lobo avançou contra ele, Gregory enfrentou de frente, cravando a lança diretamente através do monstro e matando ele com um único golpe muito limpo. O corpo do lobo caiu morto em cima dele e Gregory empunhou o corpo pesado, né, para poder jogar ele pro lado, tentando se levantar, apenas para encontrar a Ilúcia parado bem ali acima dele.
Gregor reconheceu imediatamente o dragão, cara, e era um dragão da praga. Ele sabe qual é um quando vê. Sem hesitar, ele tentou erguer sua lança pronto para lutar. E então, Maria saiu atrás de Ilúcia e disse para Gregory abaixar a arma. Ela explicou que Ilúcia tinha ajudado, ele não era parecido com os dragões da praga, dos quais eles tinham ouvido falar, não. E o Gregory observou o dragão na sua frente com uma atenção maior. Então ele percebeu algo. Esse era o mesmo jovem dragão que salvou Miran antes, entendeu? Ele abaixou a lança e pediu desculpas a Ilúcia, tanto por ele ter apontado a arma, quanto por qualquer outro mal que ele possa ter causado a ele no passado. Ilúcia ficou muito feliz vendo Gregory mudando de atitudes e tudo mais, então Maria contou a Gregory tudo o que aconteceu. Ele explicou que Dá estava planejando usar o ovo do dragão da pedra como isca para poder atrair o dragão diretamente para a vila. Gregory escutou cada palavra e imediatamente entendeu quão perigosa era a situação. Ele se virou para Ilúcia perguntando se poderia subir nas suas costas, e Ilúcia concordou. De volta à vila, Dá caminha pelos campos com uma expressão mais calma. Os aldeões ficam chocados vendo ele vivo, embora nenhum deles faça ideia do que ele estava planejando. O choque deles começa a aumentar ainda mais quando Mara e Gregory chegaram montados nas costas do dragão da praga. Aos longes, o rugido do dragão da pedra começaram a ecoar e ficar cada vez mais altos. Gregory sabia que o tempo estava se esgotando. Ele rapidamente traçou um plano na sua cabeça. Ele e Ilúcia iriam lidar diretamente com o dragão da pedra. Mara ficaria para trás, organizando a evacuação, já que ela estava ferida e não deveria estar no meio de uma luta. Ilúcia concordou com o plano imediatamente, embora suas razões sejam simples. Ele não quer que a garota fique correndo nenhum tipo de perigo. E aí, Mara, ela de alguma forma não se sentia bem, ficando de lado, né, enquanto eles estavam ali os dois lutando sozinhos, mas sabe que era a decisão correta. Com o ferimento que ela estava, ela só atrasaria eles, e ela aceitou a decisão de deixá-los ir. Gregory partiu montado nas costas de Lúcia. Enquanto eles voavam, ele diz algo claramente significante. É uma coisa muito boa para o dragão. Quando tudo isso acabar, ele vai apresentá-lo corretamente aos aldeões. Ele quer que todos saibam que Lúcia é um dragão, né, do bem. Ao ouvir essas palavras, algo se agitou dentro de Lúcia. Isso era tudo que ele sempre quis. Viver ao lado dos humanos em paz, sem ser visto como um monstro, né, ao invés de qualquer outra coisa. Ele não queria ser temido, ele queria ser visto como um deles. E agora, além disso, ele ainda estava sendo reconhecido como um herói. Parece que era quase bom demais para ser verdade. Mas de volta à vila, Dá já começou a causar o caos. Ele atravessou as ruas com uma espada nas mãos, matando vários animais e até mesmo alguns dos aldeões ali. E aí as pessoas ao redor ficaram paralisadas de confusão. Elas não conseguiam entender o que estavam vendo. Esse era o mesmo homem que tinha desaparecido não muito tempo atrás, e agora ele voltou assim. Gregory e Lúcia chegaram montados e a confusão só aumentou. Os aldeões não conseguiam entender por que o Gregory estava sentado nas costas de um dragão da praga. E o Gregory levantou a voz, pediu para que todos se acalmassem e escutassem. Ele explica que Lúcia não era inimigo deles. Ele estava do lado deles. Antes que alguém conseguisse processar qualquer coisa disso, o chão começou a tremer. O dragão da pedra já estava se aproximando muito rápido. Gregory não perdeu mais um segundo. Ele gritou para que todos corressem e se afastassem o máximo possível. A multidão se dispersa e foge em todas as direções. Todos correm, exceto o garotinho chamado Jean, que permanece escondido atrás de uma caixa. Dá começa a avançar diretamente contra Gregory, acertando um golpe pesado que faz ele cambalear para trás. E Lúcia intervém, assumindo essa luta, dominando Dá com facilidade. Por um breve momento, Ilúcia tem uma chance clara agora de acabar com ele ali mesmo, mas ele não aproveita. Ele sabe que matar um humano não é uma coisa boa. Não importa o que a pessoa tenha feito, tornaria ele um monstro, né? E todos já acreditavam que ele era um monstro, então ele se contém apenas para que Dá fique inconsciente. Gregory observa tudo isso e sente um último resquício de dúvida desaparecer. E Lúcia era exatamente quem Maria sempre disse que ele era. E Lúcia então voltou a sua atenção para o ovo. Ele precisava chegar até lá imediatamente antes do dragão da pedra chegar. E aí, antes que o Dá abrisse os olhos, Ilúcio o encarou, perturbado, né? Ele começou a perguntar se Dá realmente era humano. Ele verificou o status e encontrou uma coisa estranha. Dá estava registrado no mesmo nível que os lobos Marra. Isso não era normal para um humano. E antes que Ilúcia pudesse pensar mais sobre isso, Dá avista Jean escondido atrás da caixa e o agarra, puxando ele, usando o garoto como um refém. Agora as coisas ficaram piores, entendeu? Ele botou a espada na garganta do garoto e então algo mais estranho aconteceu. Dá abriu a boca e um tentáculo de slime disparou para fora, lançando ele imediatamente até o topo da torre de água. Ilúcio observou incrédulo, com o status anormal, e agora isso, seja lá o que o Dá seja, ele não é só um humano. Nesse momento, o dragão da pedra irrompeu da floresta. Segura o ovo sobre a borda da torre, pronto para esmagá-lo, e Lúcia se lança para frente o mais rápido que ele pode. No último segundo, Dá empurra Jean da torre. E Lúcia é forçado a fazer uma escolha impossível. Ele muda a direção, mergulha para pegar o garoto antes que ele atinja o chão e salva o garoto no meio do caminho. Naquele instante,
dá salto da torre trazendo o ovo com ele, esmagando ele completamente contra o chão. O dragão da pedra vê o ovo destruído e perde completamente o controle. Ele solta um rugido ensurdecedor, ele começa a pisotear o chão com todas as forças, com aquela fúria, fez tudo ao redor tremer. Quando a poeira finalmente baixou, Ilúcia conseguiu manter Jean seguro debaixo de si. Ele levanta a cabeça e olha para o dragão da pedra. Seu coração afunda. Esse era o pior resultado possível, e ele sabe disso. A culpa recai diretamente sobre os próprios ombros. Se ele tivesse simplesmente acabado com Dar quando ele teve chance, nada disso teria acontecido agora. Ele olha de novo para Dar e para o homem que estava ali, balançando os braços em cima para baixo ali num ritmo totalmente estranho. No mesmo instante, o dragão da pedra esmaga Dar sobre sua pata, matando ele instantaneamente. E aí o Ilúcia encara aquilo por um momento, mas logo deixa de lado. Tem problemas maiores diante dele. A sua decisão agora está tomada. Ele se vira para Gregory e diz para pegar Jean e levar todos para um lugar seguro. Ele ficaria para trás, enfrentaria o dragão da pedra sozinho. Gregory pegou Jean sem discutir, mas antes de ir embora, ele encara Ilúcia mais uma vez, diretamente nos olhos, e fala: não morre, você não tem uma opção. E o Ilúcia ouve aquilo e ele se vira para encarar o dragão da pedra, avaliando o seu oponente. Ele era mais forte do que qualquer coisa que o Ilúcia já tinha enfrentado até o momento. Isso era óbvio, só de olhar para ele dava para ver, mas ir embora não era uma opção. Mesmo que ele não pudesse vencer, ele ainda poderia ganhar tempo suficiente para todos escaparem. E isso já era motivo suficiente para lutar. O Ilúcia avançou contra o dragão, atacando com tudo que ele tinha. Ilúcia usou tudo. Cada habilidade, cada capacidade, cada pedaço de força que ele conseguia reunir. Nada disso fez a diferença significativa. O dragão da pedra mal reagia. Os golpes que o Ilúcia recebeu em troca eram pesados e ele começou a se acumular muito rápido. O dragão da pedra se ergueu sobre ele, pronto para dar o golpe final. E então, Gregory voltou correndo para a batalha, com um grupo de aventureiros logo atrás. Aí tudo mudou. Eles se lançaram no combate, ficaram ao lado do Ilúcia, e por um momento parecia que estava funcionando. O esforço combinado conseguiu percurar um dos olhos do dragão, e por um instante parecia que a maré da batalha já estava mudando. Só que isso não durou muito tempo. O dragão da pedra avançou de novo, dominando eles com ataques poderosos. Um por um, os aventureiros foram derrubados. Feridos demais, exaustos demais para poder continuar lutando, o Ilúcia ficou ali, tentando descobrir o que ele vai fazer depois. Embora a voz divina se manifestasse, anunciando que ele alcançou um nível 4 e aconselhou ele a fugir, ir embora agora faria ele sobreviver, a voz diz claramente que ele esteve observando ele o tempo todo e sabe que ele não vai ouvir esse conselho. Mas mesmo assim, ela diz, e Ilúcia manda que ela fique em silêncio. Nada do que está sendo dito realmente vai ajudar. Ele pensa rápido com muita intensidade. A melhor chance real que ele tem é evoluir para uma nova forma. O problema é que ele não sabe qual forma que lhe daria a melhor chance de vitória. O sistema então intervém apresentando a possibilidade uma por uma. Se ele evoluir para um pequeno Dragon Arc, suas chances de vencer são de 4%. Se ele evoluir para um Gormangand, a probabilidade terminaria a batalha em empate seria de 98%. Mas quando a luta terminasse, a vila ainda ficaria em ruínas. Ilúcia rejeita as duas opções. Qual seria o sentido sobreviver ou forçar o empate se todos da vila acabariam mortos de qualquer maneira? Se ele evoluir para um dragão rolante, a sua chance de vitória é menos de 1%. Por outro lado, as chances de escapar com sucesso ultrapassam 99%. Ele solta um rugido longo e desesperado agora, deixando todos com a frustração ali, escapando de uma vez só. E todos os caminhos do sistema mostravam para ele estavam levando para lugares onde ele não estava disposto a ir. Assim, ele ficou mais uma vez confuso, sem saber em qual direção ele tem que tomar. E assim a gente finaliza mais um episódiozão aqui no canal, galera. E eu tô louco pra ver o próximo episódio. Então, se você quiser acompanhar comigo, não esquece de caprichar no like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho. É importante o sininho estar ativado pra você saber, junto comigo aqui, o que o Ilúcia vai fazer dessa vez. Qual evolução ele vai tomar e aonde aqui a gente vai chegar. Será que ele consegue derrotar o Dragão da Terra? Isso tudo a gente vai ver nos próximos episódios. Eu vou ficando por aqui, galera. Aquele forte abraço, um beijo no coração e até a próxima. Valeu!